umas 30 pessoas e uns 4 professores, né? Que é uma categoria à parte de gente, né? O pessoal diz que professor não é gente. Dentre eles, eu. E, pessoal, dizer que é muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que tem gente, muitos de vocês são da UFESA, mas tem gente de fora também. Algumas pessoas me procuraram no Instagram. E isso é muito interessante porque a gente acaba fazendo um diálogo mais aberto. Nesses momentos, eles proporcionam essas interações além fronteiras e além muros das instituições, tá? Bom, então vamos lá. O grande desafio aqui é de tentar mostrar a apresentação. Mais uma hora a gente consegue. Enquanto isso, pessoal, meu nome é Genésio Vasconcelos, eu sou da Embrapa Agroindústria Tropical, tá? Em Fortaleza, Ceará. Sou formado em administração de empresas e eu queria agradecer esse momento aqui porque eu acho que é um momento bem interessante. Era um momento que eu sentia muita falta quando eu fiz faculdade, quando eu fiz graduação. Eu sou formado em administração de empresas pela Estadual do Ceará, pela UES, e eu não tinha muito esses momentos na minha época, né? Foram poucos e raros os momentos que eu me lembro onde eu tive a oportunidade de ter pessoas do setor produtivo, pessoas profissionais, né, que já estavam atuando aí na área, que pudessem trazer um pouco da sua experiência e falar um pouco não só da profissão, mas também de mercado, futuro, e fazer atualizações, né, pessoal? A gente aprende na sala de aula muito, e esse é o papel da sala de aula, trazer conceitos, trazer informações, né, mas a gente também precisa das atualizações. E aí, essas atualizações a gente muitas vezes só tem com o pessoal da prática. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo sua tela. Estão vendo o quê? É a apresentação Agroindústria 4.0. Mais do PowerPoint ou a grande? PowerPoint. Deixa eu ver que você põe uma grande. Peraí, deixa eu parar a apresentação. Na verdade, já é a apresentação do slide, não está aparecendo o... Ah, estava. Já estava Tá. certo. Era isso que eu queria saber. Desculpa, eu me confundi. Eu acho que é esse. Foi? Espera aí que está abrindo ainda a apresentação. Foi. Ótimo, excelente. Tá, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vou falar um pouquinho de agroindústria 4.0. E aí, antes de falar disso, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do túnel do tempo, né? Vamos voltar um pouquinho na história do Brasil e voltar lá para a década de 70, tá? Na década de 70, pessoal, foi uma década muito, muito significativa para o nosso país, né? A gente conseguiu muitos campeonatos no futebol, o famoso time do Pelé na década de 70, o Brasil foi tricampeão, né? Um título inédito, não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial. Silvio Santos já era velho naquela época, né? Já existia, já fazia sucesso, né? Então a televisão ganhava cada vez mais espaço na vida das pessoas. A música, né? Os festivais, a juventude naquela época, o pessoal passou pelo grande boom da revolução cultural e liberdade, né? E inclusive liberdade sexual, com a vinda de contraceptivos, né? Então as pessoas começaram a ter outra perspectiva de relacionamentos, enfim. Mas aí, a década de 70 também foi agravada por um problema muito sério no nosso país, tá? Talvez muitos de vocês não saibam, mas até a década de 70, o Brasil importava alimentos, né? O Brasil não tinha condições de alimentar a sua própria população. A gente não produzia alimento suficiente, então a gente importava alimentos básicos, tá? E esse era um grande problema para o nosso país, né? Porque como é que você tem uma população num país onde se plantando tudo dá, como dizia Pero Vaz de Caminha, em 1500, e em 1970, 470 anos depois, a população passava fome, não tinha alimento. Bom, e aí, nesse período, o governo criou a Embrapa, tá? A Embrapa foi criada em 1973, 26 de abril de 1973, hoje nós temos quase 50 anos, e o grande desafio da Embrapa, pessoal, foi como prover alimentos para a população do Brasil inteiro, tá? E a gente não fez isso sozinho, na mesma época também foi incentivada a criação e ampliação de várias universidades, os programas de extensão rural,
as pesquisas estaduais, a assistência técnica rural, enfim, foi criada uma rede que era conhecida por Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, o SNPA, que tinha como finalidade e desafio desenvolver a agricultura de precisão, a agricultura tecnificada no país. Tá? Então, esse foi o histórico onde a Embrapa foi desenvolvida. E com isso, pessoal, a gente começou a ter cientistas treinados para serem distribuídos em todo o Brasil. Né? Então, aqueles cientistas que antes estavam nos grandes centros, principalmente sudeste do país, começaram a ser distribuídos em todo o território brasileiro para difundir a agricultura, né? A agricultura tecnificada. Bom, e aí a Embrapa foi criada, hoje a gente tem uma missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento, inovação, voltados para a sustentabilidade da agricultura brasileira, né, em benefício da nossa sociedade. Tá? Esse foi o nosso desafio, essa é a nossa missão, e é isso que a gente faz até hoje. Então, a gente diz que a Embrapa é uma empresa que é movida à ciência, né? A agricultura que move a ciência. É a agricultura que nos move dia a dia lá na Embrapa. Eu estava conversando isso, fazer um parêntese aqui, estava conversando isso ontem com um grupo de amigos sobre as dificuldades que o Covid nos deu, né? Nós somos uma empresa pública, temos as normas legais que nos prendem muitas vezes a fazer alguns movimentos, assim como as universidades, e é um desafio vencer essas barreiras estruturais, e mesmo com a Covid, pessoal, a gente não parou um dia, né? No dia que, eu me lembro bem que no dia 19 de março, a gente decretou o lockdown na empresa, no dia 20 começou o expediente em casa, todas as pessoas trabalhando em casa, e a Embrapa não parou, né? O nosso SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, não parou um dia de responder mensagens, né, em prol da sociedade brasileira, tá? E aqui, pessoal, a gente está, e aí a gente volta um pouquinho no túnel do tempo, né? Túnel do tempo, volta aqui aos dias atuais. E o que foi que aconteceu de lá para cá, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem esse gráfico, mas tá, às vezes quem está no celular é um pouquinho ruim, eu estou aqui no meu celular dá para ver, estou vendo dos dois aqui, né? Em 1977, pessoal, a área cultivada do Brasil era de 37 milhões de hectares e a produção de grãos aproximadamente 47 milhões de toneladas. Em 2017, a nossa área cultivada foi para 61 milhões de hectares e a nossa produção de grãos foi para 238 milhões de toneladas. O que é que esses números mostram? E os gráficos também, né? Essa linha azul de baixo significa a área plantada. Vocês vejam que ela quase não cresceu, né? Basicamente, pelos números, ela não chegou nem a dobrar. Tá? Ela aumentou 80%, mais ou menos. De 77 a 2017, 40 anos. Mas a produção de grãos, ela aumentou 5 vezes. Mais de 500% a produtividade de grãos. Com isso, pessoal, a gente conseguiu sair da condição, na verdade, de importador de alimentos para um país que é conhecido como a grande fazenda do mundo. O Brasil hoje é o grande celeiro. O mundo inteiro depende do Brasil, não vou dizer depende, mas usa o Brasil para se alimentar de alguma forma. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. 1 a cada 4 produtos do agronegócio em circulação no mundo inteiro vem do Brasil, ou sai do Brasil, né, no caso para eles, tá? Quer seja proteína animal, proteína vegetal, quer seja açúcar, né, alimento, o etanol, que não é alimento, mas também provém da cana, café, suco de laranja, tá? E por aí vai, vários outros produtos, né? Outros números interessantes, pessoal, por exemplo, a importância do agro para o Brasil hoje, o valor bruto da produção agropecuária brasileira em 2018 foi de 164 bilhões de dólares que a gente injeta nesse Brasil. Quando eu falo a gente, é o setor agropecuário, né? Na economia do nosso país, tá? Então, é um setor que vem sustentando a balança comercial do Brasil e que sustenta também a produção. O produto interno bruto do Brasil hoje é o agronegócio, né? A agropecuária. O Brasil ainda conserva, pessoal, 66,3% do nosso território, tá? Mesmo com todo esse avanço, essa pujança que a gente tem no agronegócio, 66,3% é conservado pela gente. E quem disse isso não foi a Embrapa, foi a NASA, tá? A NASA fez esse estudo e apontou esses números, né? Isso em 2018, para ser mais exato, tá? Então, não é só tecnologia, não é só avanço, mas é também
cuidado com o meio ambiente, né? Nós fizemos, pessoal, a Embrapa e seus parceiros. Eu estou só fazendo um contexto da Embrapa, tá? Só para vocês entenderem quem nós somos, né? A Embrapa e os parceiros, pessoal, a gente desenvolveu o ZARC, que é o Zoneamento de Agrícola de Risco Climático, né? O que é isso? Com esse zoneamento eu digo aonde plantar, o que plantar e quando plantar. Então, com isso, eu minimizo os riscos de culturas inadequadas, em locais inadequados, em períodos do ano inadequados. Então, eu digo exatamente qual a melhor época de plantar o que, quando e onde, né? Isso é muito bom. Com isso, a gente economizou mais de 40 bilhões de reais em 20 anos em projetos de agricultura que poderiam dar errado, né? Eu estou aqui com o pessoal de biotecnologia, né, ecologia, não sei se tem alguém da agronomia também, mas um dos grandes problemas para as culturas como um todo, para elas se desenvolver, é o nitrogênio, né? E o nitrogênio é uma substância que a gente importa como adubo, né, que está presente nos adubos, e a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que ela faz a fixação biológica através de micro-organismos, de nitrogênio no próprio solo. Então, com isso, você diminui drasticamente a importação de nitrogênio. E a economia é em torno de 19 bilhões de reais por ano. Tecnologias vindo dos custos de vocês, né? Tá? Então, essas tecnologias, elas garantem, e é uma coisa que ninguém vê, né? O mais interessante é porque a grande maioria das nossas tecnologias as pessoas não veem, né? Mas ela está presente no nosso dia a dia. E o nitrogênio, a fixação biológica de nitrogênio é uma delas. Em 40 anos, pessoal, a gente conseguiu aumentar a produção de carne de frango, em 59 vezes, tá? Então, hoje o Brasil produz praticamente 60 vezes mais frango do que ele produzia na década de 70. Isso é proteína animal distribuída para todo o Brasil. E nós somos o maior exportador de proteína de aves do mundo, né? Em 40 anos também a gente dobrou o nosso rebanho bovino, tá? Oferecendo também não só carne, né? Leite, couro, tá? E vários outros produtos que vem colágeno, né? Que vem do boi, enfim, tá? Então, pessoal, esse é um retrato do Brasil hoje, tá? A agricultura brasileira hoje ela é baseada em mais de 300 espécies, né? A gente exporta mais de 350 tipos de produto. A gente chega a mais de 200 mercados no planeta. Nós produzimos milhões e milhões de toneladas de grãos, carne, leite e derivados, né? E frutas também, né? Só para vocês terem uma ideia, falando de frutas, eu vou falar um pouquinho mais de frutas, porque não só a nossa unidade trabalha muito com frutas, mas vocês também estão inseridos num polo de fruticultura aqui do Nordeste, né? A gente sabe que a região do Apodi, Mossoró, vindo aqui até Aracati e o Vale do Jaguaribe aqui no Ceará, essa região toda é uma região, perdão, bastante produtora de melão, banana, melancia, caju, goiaba, abacaxi, por aí vai, né? A Embrapa, pessoal, nesses 40 anos, nesses quase 50 anos, né, a gente desenvolveu mais de 380 cultivares de frutas, tá? Que são espécies de frutas, variedades diferentes de uma mesma espécie de fruta, né? E aí o rol é enorme, tá? Eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai passar a noite todinha só lendo nome de fruta e quantidade, tá? Mas a gente contribui para que você tenha variedades e opções de fruta adaptada aos mais diferentes tipos de clima e necessidades, quer seja consumo in natura, quer seja processamento, quer seja obtenção de moléculas, né? E muitas outras necessidades, tá? E aí, pessoal, acho que estou pertinho de fechar aqui sobre a Embrapa, antes da gente falar do nosso assunto, para não ficar assim, né, que é o que eu vim falar aqui, só falar que eu sou bom, né? Não é não. A Embrapa, pessoal, hoje, para cada R$ 1 que o governo brasileiro investe na Embrapa, em 2019, a gente devolveu para a sociedade R$ 12,29, né? Então, a gente transformou R$ 1 em 12. Né? E a gente faz isso com tecnologia, com ciência, com pesquisadores, analistas e técnicos de laboratório, que possivelmente, muito possivelmente, vai ser a profissão de vocês em um futuro muito breve. Tá? Então, colegas de vocês que, no passado recente, estavam sentados na carteira das salas de aula como vocês,
hoje fazem a economia do Brasil girar através de ciência e tecnologia e levar alimento à nossa população, né? E também ao mundo, tá? Então, esse é o nosso trabalho. Nós somos 43 unidades no Brasil, não vou tecer muitas informações sobre isso, mas cada unidade é temática, ela trabalha com um tema, com um produto específico. Então, a gente abrange o Brasil inteiro, tá? Nós temos também atuação no exterior, a Embrapa hoje está presente, quer seja com cooperação científica, quer seja cooperação técnica, né? O que é a cooperação científica? É quando eu, Embrapa, mando pesquisadores para desenvolver ciência e tecnologia com pesquisadores de outros países. Então, nós temos pesquisadores nossos trabalhando na Europa, na França, né? Notadamente na França, Alemanha, Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, na Índia, na China, no Japão, na Austrália, tá? A gente também está levando tecnologia nossa para outros países, como a Etiópia, Moçambique, Togo, Benin, Mali, Suriname, Colômbia, Honduras, México, Peru e por aí vai, tá? A gente está levando tecnologia e alimento a esses locais também, tá? Então, a gente tem um trabalho de mão dupla no exterior. Tanto a gente recebe conhecimento, como a gente transfere. E aí a gente faz do mundo também um local melhor para se viver, né? Pessoal, beleza, Genésio. Eu falei aqui da Embrapa, legal, né? E vale ressaltar que a gente não faz isso sozinho, tá, pessoal? A gente precisa de toda esse arcabouço que o Brasil tem de ciência e tecnologia, né? Universidades, centros de pesquisa, assistência técnica rural, empresas de tecnologia agrícola, pecuária, tá? E um dos grandes responsáveis também por todo esse avanço que o Brasil vem tendo é a formação das pessoas, né? O Brasil também aumentou muito a formação do nosso corpo técnico, né? Para vocês terem ideia, pessoal, esse gráfico aí, ele mostra o avanço que o Brasil deu em formação de mestres e doutores. Essa linha azul de cima é a quantidade de mestres. Então, o Brasil hoje, ele forma em torno de 50 mil mestres por ano, nas mais variadas áreas do conhecimento. Nós produzimos, né, posso dizer assim, mais de 20 mil doutores por ano. Então, se você somar mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, com doutorados, você tem aí em torno de 80 a 90 mil profissionais todos os anos sendo formados e entrando no mercado de trabalho com um nível intelectual extremamente elevado, né? Então, isso faz com que o nosso Brasil também esteja aí crescendo cada vez mais em termos de ciência e tecnologia, tá? E aí, pessoal, deixa eu começar a contar as historinhas para vocês, né? Vamos lá. Parece que a gente pode ir até as 10h30, né? Na fala, depois é que vem as perguntas. Então, Fica à vontade. vamos lá, vamos falar, pessoal. Ó, quem quiser perguntar, pode perguntar, tá? Vamos interagir aí, Eu não pessoal. estou lendo os chats, tá, gente? Eu estou lendo aqui. Pronto, Pode deixar. obrigado. Ó, o Rai aqui está aqui com a gente, eu estou dando uma passada aqui no chat, Rita de Cássia, de Banabuí, Ceará, tô pronto, deixa eu continuar, depois eu volto para os chats. Pessoal, eu fiz doutorado, né? Eu tenho um doutorado em administração de empresas e quando eu fui no meu primeiro dia de doutorado, um professor dando as boas-vindas e tal, e ele disse o seguinte, ele disse, pessoal, vocês não vão mudar o mundo, tá? Vocês não se preocupem que quando vocês se formarem aqui, vocês não vão mudar o mundo. A pesquisa de vocês, ela vai contribuir, e eu gravei essa frase como se, né, até hoje eu tenho ela muito clara na minha mente. Ele disse, a pesquisa de vocês vai contribuir apenas com um tijolo para o grande muro da ciência. E aí eu disse, tá bom. E ele disse, o muro da ciência é construído por diversas pesquisas que são feitas no mundo inteiro, por diversos anos, né, ao longo dos anos, e assim se constrói a ciência. Na hora que ele falou isso, pessoal, assim, a primeira imagem que me veio à cabeça foi, talvez vocês não conheçam, talvez não seja da idade de vocês, mas esse daí é o Muro de Berlim, né? A Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra Mundial em duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e Ocidental, e eles literalmente construíram um muro no meio da cidade, dividindo o país, né? Então, de um lado você tinha um país oriental socialista, do outro lado você tinha um país ocidental capitalista. Então, eu sei que boa parte do pessoal que está aqui é de Mossoró, né? Vocês imaginem passando um muro ali em Mossoró, cortando a cidade, naquela avenida principal ali, e quem está de um lado não vê quem está do outro.
E é esse o problema da ciência, pessoal. Tá? A leste-oeste, exatamente, Brito Júnior. Né? Qual o problema disso, pessoal? O problema da ciência é exatamente isso. A gente constrói tanto muro, a gente constrói tanto tijolo, que a gente se cerca. A gente que está do lado de dentro da ciência, vamos pensar ali na UFESA, tá? Só para a gente contextualizar, e não vai nenhuma crítica à UFESA não, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Mas imagine assim vocês, eu coloco a Embrapa também. Quando a gente está dentro dos muros das nossas instituições, a ciência, muitas vezes, ela nos afasta da sociedade. A sociedade, o muro é tão grande, essa ciência, ela é tão bonita, tão opulenta, tão, né, grandiosa, que ela afasta a sociedade da gente e nos afasta da sociedade. A gente muitas vezes não sabe quais os problemas da sociedade, a gente está preocupado com os problemas acadêmicos, né? A gente às vezes se preocupa mais com o gap de pesquisa do que com a solução de um problema da sociedade, né? Esse é o nosso grande desafio hoje. E a sociedade olha para nós e não sabe o que a gente está fazendo lá dentro, né? Não sabe por que a gente tem tanto recurso, por que o governo gasta tanto dinheiro com a gente, por que precisa de tanta bolsa, por que precisa de tanto curso de graduação, pós-graduação, para que esse povo aí podendo estar trabalhando, está só estudando, né? É aquele negócio, você trabalha ou só estuda, né? Como se não fizesse nada o dia todo. Ou então é igual professor, né? Trabalha ou só dá aula, né? Essa frase parece brincadeira, mas é o que a sociedade pensa da gente. Não é culpa deles, é o que a gente passa, né? Então, assim, a gente tem a obrigação, pessoal, de quebrar esses muros, tá? De usar a ciência não para construir muro, não. A gente tem que usar a ciência. Vocês estão hoje aqui, o pessoal que é graduando, né? Que está aqui com a gente, ou quem tiver de pós-graduação também, entendam que a gente está aqui para levar, a gente está sendo formado pela sociedade para a gente devolver isso para a sociedade. Claro que a gente não vai trabalhar de graça, né? A gente vai ter os nossos trabalhos, empregos, ganhar por isso, mas a gente precisa muito que a sociedade entenda qual a nossa relevância para elas. Né? Se você perguntar para um americano qual a importância de Harvard, ele sabe. Do MIT, ele sabe. Da NASA, ele sabe. Se a gente for para o Brasil perguntar da Unicamp, a gente sabe. Né? Qual a importância da UFES? Qual a importância da Embrapa? Né? E é isso, esse é o nosso grande desafio hoje. Tá? Esse é o grande desafio da agroindústria 4.0. É fazer com que a gente se comunique. O 4.0, ele é justamente isso, pessoal. É assim, hoje em dia a gente vive a era 4.0, né? A indústria 4.0. O que é isso? As informações vão e vêm em sentido duplo, tá? Hoje não é só mais uma pessoa que fala e a outra ouve. Ambos falam, ambos ouvem, ambos constroem juntos. Então, o 4.0 é isso, a gente pega a informação da sociedade, a gente passa a informação para a sociedade, a gente vai para dentro da sociedade, a gente traz a sociedade para dentro das nossas instituições, para a gente desenvolver e criar soluções para os problemas juntos, né? Cada um com as suas expertises, tá? E aí, pessoal, beleza, Genésio. O Brasil é grande produtor de comida, né? A gente hoje é o maior exportador de alimentos do mundo. Só, gente, que a sociedade hoje já não quer mais comida, não quer só comida, né? Não sei, na década de 80, essa música explodiu da banda Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Viver é muito mais que comer, né? Sem comida a gente não vive, mas só de comida a gente também não vive, né? Então a gente não quer só comida. Então, peraí, o que é que... Tá, beleza, a gente está extrapolando a produtividade do Brasil, já extrapolamos em 5 vezes, sabe? Ali o negócio o grau de aumento de produtividade, ele está sempre percentualmente um pouco menor, ele sobe, mas a aceleração já diminuiu, né? Porque o avanço da ciência é isso, é cada vez mais difícil você romper barreiras. E beleza, a gente hoje no Brasil tem problema de distribuição de alimento, não de produção de alimento, né? A gente tem muitos problemas sérios, eu não vou entrar nisso aqui, porque não é o alvo da nossa conversa hoje. A gente tem problemas sociais, logísticos, econômicos, né, de distribuição de alimentos, sem dúvida alguma. Mas hoje, pela parte da agricultura, a gente consegue produzir alimento que dá e sobra. E às vezes, infelizmente, sobra e a gente joga no lixo, né? Esse é um dos outros nossos grandes desafios, tá?
Então a gente não quer só comida. E aí a pergunta que fica é: você tem fome de quê? Sociedade, o que é que você quer comer? Né? O que é que você quer hoje no seu prato? Feijão, arroz, ovo, uma proteína, a gente tem. A gente consegue, uma farinha aqui no Ceará, no Rio Grande do Norte é muito comum, né? Farinhazinha, farofa. Tem também, mandioca não falta. Mas a gente tem fome de quê, pessoal? A sociedade mudou, né? A sociedade hoje não quer simplesmente comer, né? A nossa relação com a comida, ela mudou. E isso traz muitos desafios para a ciência, para a tecnologia. Eu não basta mais eu colocar só um feijão, arroz no supermercado. Hoje, gente, comida é mídia. Quem nunca bateu a foto num prato e colocou na internet? Né? Ou mandou para um amigo, para uma família, para alguém da família, para um cônjuge, para um crush, né? Para ser mais atual e com o pessoal, né? Quem nunca bateu a foto de um café com pão e mandou para alguém, de um sanduíche, de um sorvete, de uma bebida, de uma cerveja, uma caipirinha, um vinho, né? A bebida hoje ela é mídia. Oh, perdão, a comida é mídia. A comida ela tá no Instagram de todo mundo, né? E então a gente tem que atender essas necessidades. Quais são os nossos novos desafios hoje? Tá? As pessoas hoje não querem só comer. As pessoas hoje querem comer com comodidade, né? Eu quero a comida próxima a mim. Eu quero a comida no tempo que eu preciso. Eu vou falar aqui um pouquinho, por exemplo, de frutas, né? Eu sou de uma época, pessoal, que maçã era remédio, né? Maçã a gente comia quando estava com dor de barriga, famosa diarreia. E maçã era um fruto caro, não era produzido no Nordeste, era um fruto muito caro, era inacessível e tinha safra, como tem, na verdade, até hoje. Então era um pouco inacessível você comer maçã todos os dias. Hoje, você acha no supermercado, de janeiro a dezembro, maçã. Ok, o preço oscila, né? Porque é oferta e consumo, mas a gente tem a comida. Melão, você tem melão o ano inteiro, banana o ano inteiro para comer no supermercado. Hoje, a fruta que você quiser comer, uva, kiwi, tem no supermercado o ano inteiro. Então, é a comodidade. Você quer morango? Tá lá. Pode ser caro, mas tá lá, né? Eu quero praticidade, né? Eu não quero chegar em casa e ter que fazer a comida do zero. Eu quero a comida já quase pronta ou minimamente pronta. Eu quero matar minha fome agora. Eu quero um fast food. Eu quero chegar num restaurante, numa lanchonete e quero uma comida rápida, saborosa e rápida, né? Essa tendência, pessoal, está mudando tanto que hoje em dia, vocês podem perceber isso, muitos restaurantes, principalmente lanchonetes, né? Estão abolindo o cardápio. Em muitos deles, você não tem mais o cardápio. Você tem vamos colocar assim, uma mesa com os ingredientes, você diz o que é que você quer comer e monta na hora, né? Então, o cardápio é o cardápio do consumidor, né? Vocês que vivem aí em shopping, que andam mais nessas grandes redes de fast food, você vai ver isso no Subway, no McDonald's, não, perdão, no Spoleto, né? Em várias outras marcas famosas, que o sanduíche está lá, é um pão e tem um bocado de ingredientes. Você diz, bota alface, bota tomate, não bota cebola que eu não gosto, bota isso, bota aquilo e monta. Então a gente quer praticidade, a gente quer sabor, a gente não quer mais uma comida que não tem gosto, né? Todo mundo quer sabor. E como realçar os sabores dos alimentos sem deixá-los excessivamente cheios de conservantes, né? E produtos que nos fazem mal, né? Comida é conceito, né? Comida é interação. Você quer fazer um jantar em casa, você traz amigos, você quer fazer um churrasco, você quer fazer uma sopa, mas você quer tomar essa sopa com alguém da sua casa conversando. A gente hoje fala muito de saudabilidade, funcionalidade. Eu não quero simplesmente comer, eu quero comer bem, eu quero fazer uma comida que me faça bem. Eu não quero comer uma comida extremamente gordurosa, não todo dia na semana. No domingo, vai lá, ok, vamos. Não faz mal um dia, né? 2. Mas eu não posso comer mais todo dia aquela capa de gordura enorme na comida, né? Eu quero uma comida mais saudável, eu quero um filezinho de frango ali, só grelhado, sem nada de óleo. Mas tem dia também que eu quero na feijoada, eu quero funcionalidade.
Eu quero comer uma comida que me traga nutrientes, ferro, que me traga vitaminas, que me traga minerais, que me ajude a aumentar, a diminuir a quantidade de gordura no meu corpo, que faça o famoso detox, né? Então, assim, vocês estão vendo a complexidade do que é um alimento hoje, né, para a sociedade, gente? O alimento hoje não é mais um prato de feijão com arroz, não minimizando ou desmerecendo, porque todo mundo gosta. Mas esse é o desafio hoje da pesquisa. Como é que a gente vai entregar tudo isso daqui em um alimento para a sociedade, né? E a sociedade busca liberdade, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, liberdade virou uma palavra que a gente pensa nela a cada dia, né? Desculpa, estou tomando água. A gente quer liberdade para caminhar, para sair de casa, para ver quem a gente quer, para abraçar quem a gente gosta. E essa liberdade está cerceada. Mas a gente também quer liberdade para escolher o que a gente come, né? Então, eu não quero simplesmente mais chegar no supermercado e ser empurrado ou num restaurante com uma comida que eu não posso escolher. Eu quero escolher. Eu tenho direito de escolha, né? Então, eu sou livre, sou free, né? Eu quero um lac free, um sugar free, um gluten free, um animal free, né? Então, assim, as pessoas querem muita coisa na comida, que ela seja cômoda, que ela seja prática, que ela seja saborosa, que ela traga um conceito, que ela faça interação social, que ela seja saudável, que ela seja funcional, e quero que ela tenha cada vez menos coisa. Ainda tem a questão do valor, né? Que seja Né? acessível. Entendeu? E ela tem que ter cada vez menos coisa. Por exemplo, aqui em casa eu sou diabético, minha esposa é intolerante à lactose. Então, quando a gente vai num restaurante que a gente pede uma sobremesa, aliás, que a gente pede não, que chega a hora da sobremesa, a gente quer uma sobremesa que para ela não tenha leite e para mim não tenha açúcar, né? E eu quero ter essa liberdade de sair de casa e poder escolher minha comida, né? Eu não sou mais aquele cliente, né, o diabético que não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não, eu posso. Você que vai ter que fazer uma comida agora para mim sem açúcar, né? E hoje eu tenho um cardápio variadíssimo de coisas sem açúcar, sem lactose, sem glúten, comidas de base vegetal, né? Que está crescendo cada vez mais, é um mercado cada vez mais crescente, não só por conceito da comida em si, mas também por uma condição de que no mundo a proteína animal ainda é algo bastante restrito, não é tão acessível quanto é aqui no Brasil. E a proteína vegetal ela tem essa opção de ser um alimento que tem também bastantes qualidades nutricionais e a um preço mais acessível, uma logística mais acessível, né? Então, perceba, a gente vive hoje uma sociedade que quer cada vez mais coisas com menos, né? A gente, por exemplo, passa na época dos produtos clean label, né? O que é o clean label? São aqueles rótulos clean, né? Ou seja, limpo, sem muita informação. Eu não quero aqueles nomes que vocês assistem na sala de aula. Eu quero saber se ele tem açúcar, se ele tem conservante, se ele tem corante. Na verdade, eu quero saber se ele não tem, né? E aí você pega hoje, a maioria das embalagens dos produtos, ele diz assim, sem. É sem açúcar, é sem lactose, sem leite, às vezes, sem proteína animal, sem glúten, sem agrotóxico, sem conservante, sem sal, sem alguma coisa. Ele é sem. Hoje a gente procura o sem, né? E aí o desafio para a ciência é isso, como transformar esse alimento sem em alimento com, né, com sabor. Porque a gente fala antes, quando eu era criança, né, década de 80, você falava em uma pessoa, na época era vegetariano, né, a gente brincava que a pessoa comia alface, né, o almoço era um prato de alface e uma rodela de cebola. Cara, hoje você tem estrogonofe vegano, você tem churrasco vegano, né, churrasco assim, no sentido de carne não, de pratos tostados, né, vamos colocar assim, grelhados, né. Você tem um cardápio inteiro, restaurantes inteiros, cardápios inteiros, sem proteína animal, né?
E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tá? Falando aqui um pouco mais também sobre os nossos desafios e um pouco do curso de vocês, né? Trazer algumas linguagens para vocês. A gente hoje não está preocupado só com a nossa biota, não. A gente está preocupado com a biota dos alimentos, né? Então, eu quero um alimento que ele seja prebiótico, eu quero um alimento probiótico, eu quero um alimento simbiótico, né? Então, está ficando cada vez mais complexo os desafios de como levar um alimento que ele não só me nutra, né? Tenha as propriedades do alimento em si, mas eu quero que ele faça bem para o meu organismo, para o meu intestino, para o meu metabolismo, né? Que ele venha com micro-organismos dentro dele, e organismos bacanas, que vão trabalhar ali junto com a parte, com os meus micro-organismos, interagir e me dar uma vida saudável, né? Ou a sociedade quer isso, gente, hoje, né? E às vezes isso parece algo muito distante, mas não é não, né? Quem nunca tomou um leite fermentado quando era criança, né? E até hoje tem gente muito que... Então, assim, os alimentos hoje, ele transpassam o conceito de comida. Ele é um conceito muito amplo. E é um desafio para a gente que trabalha com tecnologia implementar cada vez mais tecnologia nos alimentos e deixá-los cada vez menos cheios de coisas que não nos fazem bem, né? Esse é o nosso grande desafio, tá? Essa agroindústria 4.0 que a gente tem de desafio hoje, né? Hoje, se você vai no Instagram, que é a grande rede social da moda, o que você tem de perfil de pessoas falando de vida saudável é imenso, né? É a menina que faz ali o funcional dela, é o cara que faz a musculação dele, é o pessoal do CrossFit, é o pessoal que toma detox, né? E faz a sopinha e leva a marmita de casa para o almoço. Isso já era brega, hoje é moda, hoje é chique você levar a sua marmita de casa com alimentos ali minimamente processados, né? Então, gente, a coisa mudou. E a gente está preparado para esse desafio da nova indústria, da nova agroindústria, trazer a sociedade para dentro. Não é mais a indústria que diz o que a sociedade vai comer, a sociedade diz para a indústria o que ela quer comer. E fala o famoso te vira, né? Eu quero, tá? Bom, e aí, como é que a gente pode contribuir com isso, tá, gente? Eu vou mostrar um pouquinho do que a Embrapa tem feito. Como seria possível definir esse conceito de indústria 4.0? Eu vou falar já, eu falei um pouquinho já, Paula, sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Genésio, tem outras perguntas também sobre a parte de produção de alimentos. Eu acho que você vai chegar ainda nesse momento, aí depois você dá uma olhada, por favor. Tá bom? Tá, beleza. Vamos lá, beleza. Pessoal, como é que a gente pode contribuir com isso? É transformando ciência em inovação, tá, gente? E aí eu vou só falar aqui fazer um pequeno adendo, um recorte, falar de conceitos. Quando a gente faz ciência, a gente avança no conhecimento. Quando a gente avança no conhecimento, tem algo aplicável, a gente tem uma tecnologia. Quando essa tecnologia vai para a sociedade e a sociedade usa a nossa tecnologia, a gente tem uma inovação, né? Mas essa tecnologia só chega na sociedade com empreendedorismo. E aí são vocês que estão hoje se formando, que são os nossos empreendedores, né? E não necessariamente quando eu falo de empreendedor é abrir um comércio, não. Mas não só, né? Você é empreendedor quando você empreende em algo novo, tá? Quando você leva alguma solução nova para a sociedade, né? E lembra que eu falei que a gente está formando mais de 90 mil profissionais altamente especializados todos os anos, mestres e doutores? E a gente não tem, gente, vaga para todo mundo nas instituições públicas. A gente não abre 90 mil concursos de professores mais, todos os anos. Não tem. Então, o que é que a gente vai fazer com o nosso conhecimento? Trabalhar para a sociedade, né? É transformar a nossa sociedade, transformar o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, o distrito que eu moro, tá? Vocês podem aqui, eu posso ter muitas pessoas aqui que moram em distritos rurais, agrícolas, né? O que é que vocês estão estudando aqui que pode ser aplicado na região de vocês? Hoje a gente tem uma grande pergunta que, assim, nas décadas de 70, 80, 90, houve um movimento muito forte
das pessoas saírem do campo e indo trabalhar nas cidades, né? Hoje as universidades e instituições de ensino estão indo para o interior cada vez mais do Brasil, e a gente está formando jovens no interior do Brasil. E quando eu falo no interior, tá, pessoal, não cidades que não são as grandes capitais, né? E esses jovens, eles têm o grande desafio de voltar para a sua região e fazer a diferença na sua localidade, né? Eu conheço uma menina que ela está com um projeto que ela é filha de produtor rural. O pai dela tem 4 vacas leiteiras. 4. Né? E ela está fazendo informática lá na universidade, na cidade dela. Ela passou, está fazendo informática, filha de produtor leiteiro. E o desafio dela hoje é levar um sistema de informação que ajude o pai dela a produzir mais leite. Né? Veja que coisa interessante, assim, o pai dela não tem muita instrução intelectual, né, educacional, formal, vamos colocar assim. A vida não deu condições a ele dele ter essa oportunidade, mas a filha dele está tendo. E a filha dele quer mudar a região que ela mora. Os outros produtores rurais do pai dela quer colocar chip na vaca e fazer com que os chips transfiram informação para o celular e o celular pegue aquele dado ali e diga alguns conceitos, alguns parâmetros que eles precisam para as vacas leiteiras, como temperatura da vaca, mobilidade, se ela está se movendo muito ou não, se ela está passando muito tempo em pé, muito tempo sentado, tudo isso consta no leite, né? Onde ela está pastando. Então, esse é o nosso desafio, tá? E alguns exemplos, pessoal, que eu vou passar aqui da Embrapa, tá? O que é que a gente tem trabalhado enquanto Embrapa? E eu vou falar alguns exemplos mais antigos, tá? Porque eu acho que faz parte da gente fazer uma construção só para formar o conceito com vocês. E vou mostrar algumas coisas mais novas que a gente tem feito, tá? Uma delas, pessoal, assim, quando eu falo em comida, eu falo em alimento, eu falo em agro, mas de onde vem a comida? Vem do campo, né? Então, eu vou começar pelo campo, tá? Uma planta bastante conhecida de todos vocês, né? É o cajueiro. Esse é um cajueiro comum, né? O grande cajueiro tradicional do nosso Nordeste do Brasil. E a gente tem uma célebre frase, né, de se reunir à sombra do cajueiro, né? Se encontra embaixo do cajueiro, almoça, faz churrasco, se deita, né? E o cajueiro, ele é uma árvore de 15 metros de altura por 15, 12 de largura, né? É uma coisa imensa e bonita. Mas para a fruticultura, para levar alimento à população, essa árvore ela não é boa, porque a gente tem dificuldades de fazer tratos culturais. Imaginem essa árvore como um setor produtivo, né? Ela tem que me produzir bem, e eu tenho que cuidar dela. Como é que eu cuido de uma árvore de 15 metros de altura? Eu não tenho condições, né? E aí a gente trabalhou com melhoramento genético, né? E diminuiu essa árvore, tá? Então, essa árvore hoje virou o cajueiro anão, né? Esse daí sou eu, para quem não me conhece. O anão é o da foto, não sou eu, tá? O anão é o cajueiro. Eu tenho 1,60 m, né? E essa árvore aí que está do meu lado, ela tem 13 anos de idade. Ela já é uma árvore adulta. E percebam o que foi que a gente fez com o cajueiro, né? A gente transformou em uma pequena árvore, que você pode cuidar dela, um nordestino normal como eu, né? De 1,60 m, sem muito pescoço, de braços curtos, a gente consegue fazer os tratos culturais em uma planta, em uma árvore. Então, agora, aquele cajueiro de 15 metros virou um cajueiro de 1,60 m, 1,70 m. Eu colho os frutos à mão, eu cuido das doenças, eu faço a poda e eu melhoro a ergonomia do homem no campo, tá? E, além disso, eu diminuo muito o desperdício de frutos no campo também, né? E aí, pessoal, falando ainda de caju, lembra que eu falei que a gente quer comodidade? A gente não quer mais comer caju só na safra, a gente quer comer caju fora da safra também. E não é só a gente que gosta de caju, o Brasil todo quer comer caju. E aí a gente tem um problema, né? Aqui são alguns clones, tá? Da Embrapa, perdão. Eu ia falar dos clones, mas tá aí alguns clones da Embrapa, tá? Que cada um tem a sua peculiaridade, sua eficiência, né? O Embrapa 51 é o que está ganhando grande destaque na região do Apodi, tá?
é um cajueiro que passou a produzir mais no período da seca, né? É uma coisa extremamente extraordinária, assim, você tem uma planta que, à medida que a seca avançou, ela aumentou a produtividade, né? Mas, enfim, então qual o problema do caju, pessoal? O caju, ele só aguenta 2 dias depois de colhido, tá? Se você tirar o caju do pé, com 2 dias, a nossa temperatura agradável no sertão aqui, né? Nosso friozinho de 40 graus, 38, 36, a fruta começa a aquecer, os açúcares começam a agir e ela começa a fermentar, né? Então, com 2 dias, ela já começa a entrar em estágio de fermentação e aí ela começa a ficar imprópria para consumo humano, né? E aí, pessoal, a gente começou a colocar bastante tecnologia nisso e transformou a vida útil do caju de 2 dias para mais de 20 dias de prateleira, tá? Sem agrotóxico, né? Sem conservante, só com tecnologia de temperatura e atmosfera modificada, embalagem apropriada, a gente consegue fazer com que o caju hoje viaje o Brasil inteiro, né? E prova disso é esse daqui, ó. Esse gráfico aí do Google Maps, né, mostra a distância de Petrolina para Ceagesp, no Rio de Janeiro. Petrolina é um grande polo produtor da fruticultura do Brasil, né? Então, aí no gráfico ele mostra que a distância é em torno de 2.300 quilômetros, tá? Isso dá mais ou menos uns 3 a 4 dias de caminhão, tá? E aí, pessoal, isso daqui são fotos do Instagram, tá? São fotos tiradas da Ceagesp, né? Onde as pessoas lá consomem caju in natura, apto para consumo. Então, esse caju ele foi colhido, foi embalado, foi transportado, foi para a Ceagesp, vai para a banca de fruta da feira, da banca vai para a casa da pessoa e a pessoa ainda consome ele com o aspecto de fresco, né? Isso é tecnologia, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a maçã que a gente come no supermercado, ela, na melhor das hipóteses, já tem 4 meses de colhida. Na melhor das hipóteses, né? Mas a gente come como se ela fosse fresca, né? Então, são tecnologias pós-colheita que a gente faz com que o consumidor hoje, ele quer comer caju, ele quer comer maçã, quer comer fruta o ano inteiro, e ele não está preocupado com a safra, não, né? Então, a gente tem que levar alimento para toda a população, né? Esse daqui, ó, é o caso de um produtor rural lá em Pacajus, aqui pertinho de Fortaleza, que ele leva o caju dele para o Rio de Janeiro. O produtor é esse cidadão aqui no cantinho da foto, tá? No cantinho esquerdo, de blusa cinza, é o Arli. E o Arli tem o caju só filé, é a marca dele, né? E aqui fui eu, olhando no Instagram e tal, quando eu olho eu sigo a hashtag caju, né? Então tudo que é caju chega para mim. E aí eu vi a hashtag caju e eu vi lá, Mercado Municipal do Rio de Janeiro, o caju do Arli, sendo comercializado, né, e indo para as casas das pessoas no Rio de Janeiro, a 3.000 quilômetros de distância do Ceará, tá? É basicamente um outro país, né? E aí, pessoal, vocês têm um outro exemplo bem pertinho de vocês, no Aracati. Eu não sei, muitos de vocês talvez não conheçam a Britvic, mas a Britvic é um grande conglomerado de empresas do mundo inteiro, um dos maiores de suco do mundo. Eles compraram a EBA, né, que a EBA é uma das marcas Maguari da fruta, tá? Então, hoje você vai em qualquer dia do ano no supermercado e você compra uma caixinha, uma garrafinha com suco de caju. Eu estou falando de caju porque é uma fruta muito nossa, né? Eu poderia estar usando outros exemplos, tá? Mas acho que o caju está muito presente aqui na nossa regionalidade, né? Então, você pode tomar suco de caju o ano inteiro porque a gente consegue suprir a indústria de processamento de suco com uma safra que vai caminhando de acordo com as estações do ano, do Piauí, do Maranhão, na verdade, até a Bahia, né? E aí volta de novo o ciclo todo, tá? Além disso, pessoal, o que foi que a gente fez? Eu acho que muitos de vocês devem conhecer cajuína, né? Cajuína é uma bebida dos índios, né? Rodolfo Teófilo fez juntamente com os índios e tal, e ele era meio que um elixir, nada mais é do que suco de caju filtrado, né? 100% suco, sem uma gota d'água, filtrado e cozido em banho-maria. E a cajuína ela é um processo extremamente artesanal.
Então, a Embrapa desenvolveu processos de fabricação de cajuína, mantendo a coloração, o sabor e o aroma da cajuína artesanal em um processo industrial, né? E isso ganhou tanto o mercado que a gente hoje está presente em toda a rede de supermercados Pão de Açúcar. Você pode comprar cajuína feita aqui no Ceará, uma cajuína de uma empresa que nasceu aqui na Embrapa, tá? Essa foto aqui do lado tem uma caixinha que tem escrito Cash Apple. Essa caixinha, ela é cajuína na caixinha, sendo vendida na França. Talvez a foto não esteja muito boa para vocês verem, mas o rótulo dela é todo em francês. Tá? Então, a gente exporta cajuína para lá, e lá essa empresa fraciona nas embalagens Tetra Pak e vende para o mercado francês. Né? Só que lá eles não consomem cajuína porque é uma bebida cultural deles, não. Eles consomem cajuína por essa informação que está aí no cantinho da tela. Ó. Cajuína, pessoal, tem um copinho de 200 ml, né? Tem 533% da quantidade de vitamina C que a gente precisa por dia. Então, eles bebem funcionalidade. Lembra que eu falei que a gente não quer só comida? A gente não quer só sabor, a gente quer funcionalidade. Então, eu quero vitamina C na caixa. Tá? Só que eu não quero a vitamina C processada, eu quero a vitamina C in natura. E aí vai a cajuína. Essa outra foto do lado é uma gôndola de supermercado em Lisboa, Portugal. É uma gôndola de uma parte do supermercado toda montada com produtos cearenses. Só de empresas cearenses. Então tem água de coco, tem cajuína, tem suco de caju, de goiaba, de acerola, né? A nossa tecnologia é a gente levando produtos da agricultura tropical para o mundo, né? Então, vai muita tecnologia em cima disso, né? E a gente chegou a desenvolver a cajuína em lata. Eu não sei se vocês já viram aí no Rio Grande do Norte, mas aqui no Ceará, a Tijuca é uma empresa... A Tijuca é uma empresa muito interessante, viu, pessoal? Só fazer aqui um parênteses da Tijuca, e não é fazendo propaganda não, mas a agroindústria 4.0, né, assim, como você pode ampliar os seus conceitos de agronegócio, né? A Tijuca eles têm acho que 50 anos, a empresa. O fundador da empresa começou comprando galinha e vendendo galinha abatida, né? Naquela época o sistema de frio não era muito difundido, então as pessoas não tinham como comprar galinha e conservar na geladeira. Então você comia galinha morta no dia, né? Abatida no dia. E ele começou a fazer isso. Cresceu. Começou a fazer também produção de ovos, né? Então ele tem hoje granja de galinhas que a gente chama de poedeira e galinhas para abate. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas um dos resíduos das granjas, né? Que é o que a gente chama de cama de frango, que é literalmente é o piso das granjas, que fica ali com o esterco de frango, juntamente com o resto de ração. Aquilo ali ele é rico em alguns nutrientes que são interessantes para a alimentação bovina. Então, aquilo é misturado à ração bovina e o boi come, e a vaca come, né? Então, o seu Everardo, que é o dono da empresa, começou a criação dele de bois, mais notadamente bovinos leiteiros. Então, perceba, ele começou com frango para corte, aí os frangos ele começou a produzir ovo, do ovo ele foi para leite, começou a produzir gado, e o gado ele foi para o leite. E agora do leite ele produz queijo, então ele vende também queijo. E aí o que acontece, pessoal? O esterco de frango e o esterco bovino são excelentes nutrientes vegetais, né? As plantas precisam disso. E aí ele começou a ter muito resíduo de muito esterco, né? Agora bovino, não só agora de ave, mas também bovino. Então, o que eu vou fazer com esse monte de esterco? E aí ele começou a plantar caju. Então, assim, ele alimenta a galinha, que alimenta a vaca, que alimenta o caju, né? Então, ele produz caju lá na propriedade lá da fazenda grande deles, e esse caju, ele faz a cajuína Tijuca em lata, tá? Em latinha. E essa latinha, ela é extremamente apresentável, né? E ela é muito mais amigável para as pessoas que não têm a cultura da cajuína como a gente tem aqui no Nordeste, né? Então, e é mais prático para você levar num churrasco, no almoço de família,
enfim, do que a garrafa de vidro, né? Que tem toda aquela questão de logística e tal. Tá? Então, essa foi outra questão que a gente andou. Mas aí tá, beleza. Percebam, então, o caminhar da indústria. Eu falei do melhoramento genético do caju, né? Nossa conversa começou lá atrás do melhoramento genético do campo. E aí eu vim falando das árvores, vim falando dos frutos, estou falando do suco. Beleza, Genésio. E aí, o que acontece? Para você fazer cajuína, você espreme o caju. Tá, aí você fica com aquele bagaço ali na mão. E aquele bagaço, pessoal, que a gente ainda chama de bagaço, ele tinha dois destinos principais. Uma parte ele ia para alimentação animal, principalmente ruminantes, né, que se dão bem com alimentos fibrosos, e a outra parte ia para o campo, para reincorporar um pouco mais de estrutura ao solo, né? Absorver ali alguns nutrientes básicos, mas principalmente para dar estrutura ao solo. Ponto, era lixo, né? Legal, mas aí a gente viu, cara, será que isso daqui é lixo? Será que essa fibra não pode ser tratada para a gente comer? Né? A fibra do caju, quando ela está espremida, ela tem um gosto muito forte de caju, ela tem um gosto fermentado, né? Fica um gosto ácido na boca. O cheiro, como diz um amigo meu, ele tem cheiro de fralda de menino novo, né? Fralda usada, né? Não é bom, o cheiro é ruim, né? E como é que a gente pode transformar isso num alimento rico, né? E aí a gente trabalhou nessa fibra, né, através de processos de prensagens, lavagens e outros tratamentos que a gente faz na fibra e transformamos a fibra de caju na fibra alimentar dietética, né? E aí hoje ela está sendo incorporada e já chegou às prateleiras aqui de Fortaleza, no Rio de Janeiro também, na nova tendência do mercado, que são os alimentos plant-based, né? Que são os alimentos vegetais, 100% vegetal. Então percebam esse hambúrguer da foto, né? Quem é que diz que esse hambúrguer é vegetal? Esse hambúrguer ele é feito de fibra de caju. A proteína dele ainda é a proteína de ervilha, mas a gente está começando a tratar essa proteína também, e texturizada de soja que não seja transgênica, né? E aí você tem uma opção plant-based, né? 100% vegetal, e é muito gostoso, né? Porque é tecnologia Embrapa não, mas é muito gostoso. Aqui no supermercado de Fortaleza já tem, tá? Então você pode hoje ir para o lanchonete com seus amigos. Lembra que eu falei que comida é interação? Cara, tem coisa mais chata do que você sair com a turma e aí o cara dizer: pessoal, vamos para onde hoje? Ah, local tal não vou não, porque eu não como isso. O outro, não, não como isso. Não, não bebo. Não, não bebo aquilo outro. Gente, isso é muito chato. As pessoas, a comida por um tempo, ela separou as pessoas, né? As pessoas não comiam, não se juntavam, começaram a se separar porque tinha limitação de comida. Hoje você vai na lanchonete e você tem no cardápio um hambúrguer de carne, um hambúrguer de frango, de carne bovina, de frango. Você tem hambúrguer vegetal. Todo mundo senta na mesa, come o que você quer e todo mundo está feliz, está agindo, né? Então essa é a diversidade dos alimentos. A gente está trazendo liberdade. Lembra que eu falei de liberdade? Liberdade de escolha, né? E aí, pessoal, tem também um conceito de saudabilidade, né? Um dos garotos propagandas do hambúrguer da Sotile, depois vocês olhem lá no Instagram, tá? Sotile, com 2 T's. Sottile. Acreditem se quiser, é uma empresa do Rio de Janeiro. O dono nunca tinha visto um pé de caju, tá? E ele é dono da fábrica que produz hambúrguer de caju. Ele veio para cá ano passado para conhecer como é que produzia caju. Ele não conhecia. Cajuína, então, ele nunca nem tinha visto, sabia nem o que era. Mas ele acreditou, né, no conceito do plant-based e fez a empresa e tudo mais. E agora o pessoal aqui é que está tentando para isso. Então, vocês vejam, você tem uma pessoa saudável, né? Foi essa época que a pessoa que comia só vegetal era aquele cara chato, né, do cabelão e aspecto de guardado no guarda-roupa, né? Aquele pessoal que cheira naftalina. Não. Aí o cara é extremamente saudável, né? E, enfim. E aí, pessoal, vem outro produto bastante interessante, que é o bolinho de siriju. O que é o bolinho de siriju? É um bolinho de siri feito com caju, tá? Ele não tem siri, não tem proteína animal, 100% vegetal,
mas você come jurando que você está comendo uma bolinha de peixe, uma bolinha de siri. Tá? É o siriju. Eu comi já, é delicioso, é muito bom. Dependendo da forma como você faça, ele fica um pouco mais crocante, um pouco menos, né? E aí, por mais saudável que seja, mas feito mergulhado no óleo é sensacional, mas também dá para fazer na airfryer, né? Que é só com ar. Mas você come ali um petisco, né? No seu jantar, para trazer seus amigos e tal. E por que que vegano e por que que plant-based tem que ser sem graça? Não, é gostoso também, né? Então, bolinho de siriju. Tá? Né? Todo mundo com vontade aqui, viu? Os Espero que comentários. vocês tenham jantado já. Ó, eu fiz uma pergunta lá, mas só para não perder o feedback aí do que você está falando, sobre essas empresas que nascem com a tecnologia da Embrapa, eu queria saber. Eu vou falar sobre elas já já. Vou falar, tô finalizando aqui. Ok. Não falta mais nem uma hora, não, falta menos. E aí, pessoal, por exemplo, acerola, todo mundo toma acerola, né? De acerola, isso vocês sabem, né? Que a acerola hoje ela já não é mais conhecida somente como uma fruta, mas ela é conhecida como um produto farmacêutico. Aí próximo a vocês a gente tem a fazenda da Maripobo, que é uma das maiores fazendas de produção de acerola orgânica do mundo, né? Fica aqui na nossa região do Jaguaribe, pertinho de vocês. E o grande foco é a acerola verde, não é a acerola madura, é a acerola verde, a acerola como produto farmacêutico, né? O maior pico de vitamina C da acerola, de algumas variedades da acerola, não está nela madura, está nela verde. Então, eles colhem ela verde, processam, tiram um suco de vitamina C, e esse suco ele vai para... Aí, exemplo da Nutrilite, que é a vitamina C mais vendida no mundo, ela é feita de acerola, e eles têm uma fazenda aqui no Ceará, só de acerola para produzir vitamina C verde. E uma das variedades que eles usam é uma variedade desenvolvida pela Embrapa, tá? Então vejam aí de novo a ciência e tecnologia dizendo que não é só alimento, né? Fruta não é só alimento. E aí eu vou falar um pouquinho mais de outra empresa aqui rapidamente, tá? Não vou demorar muito, né? Mas eu acho que é importante para vocês verem também biotecnologia, né? Essa empresa começou, o dono dessa empresa foi estudante de mestrado da agronomia, e ele trabalhou com parte de produção de mudas, e ele viu a grande necessidade de mudas que o Brasil tem, né? A gente importava ainda muitas mudas da Costa Rica, de Israel, e ele teve essa ideia, ele montou uma empresa, chegou na Embrapa, participou de programas de incubação, de startups, montou a empresa dele recebeu um aporte de capital externo. Essa empresa hoje é uma empresa SA, que produz mais de 7 milhões de mudas de frutas por ano, todas clonadas, trabalhadas em laboratório, tá? Então, é tecnologia a serviço do campo. Quando a gente vai para o mercado, a gente pega um cacho de banana todo igualzinho, né? Então, aquilo ali é banana clonada, tá, gente? É banana feita com biotecnologia. São as melhores plantas, são multiplicadas e são distribuídas no campo, e aí você tem mudas sadias chegando ao campo, e você tem frutos também padronizados, né, e com todas as características que o consumidor quer. Aí vocês vejam, parece que a foto foi replicada, né? Mas realmente, literalmente foi replicada. Todas essas plantas que estão aí são todas feitas de mudas clonadas. Elas um dia eram uma bananeira só, e essa bananeira deu esse monte de bananeira que está aí, né? Então, clonagem de mudas eu não vou dizer nem que é uma realidade, é uma necessidade da agricultura hoje, tá? A micropropagação, que é essa tecnologia, é uma necessidade da agricultura de alta tecnologia que a gente tem hoje no Brasil. Água de coco, né, gente? Água de coco que, eu não sei se vocês sabem, mas no mundo, até a década de 90, o coco ele era visto como uma noz, né? O coco seco. No mundo afora, as pessoas não tinham conhecimento do coco verde. O coco verde nada mais é do que o coco maduro, abortado no seu processo de maturação, né? É uma fruta verde, por isso que a gente chama de coco verde, não é pela cor dele, não, é pelo estágio de maturação. E nesse estágio de maturação ele está cheio d'água, porque essa água é que vai transformar a casca em polpa, né? Aquele processo lá que vai transformar essa polpa, que a polpa, sim, é muito consumida pela indústria cosmética, farmacêutica,
alimentícia, né? O coco ralado, leite de coco, por aí vai. Mas no Brasil a gente sempre tomou água de coco, e aí a gente tinha o desafio de envasar essa água, industrializar e manter as características dela. Então hoje, eu diria sem menor sombra de dúvida que 90% das empresas que produzem água de coco no Brasil passaram em algum momento de suas vidas pela Embrapa. Quer seja na constituição delas, quer seja no avanço de tecnologia, a gente presta consultoria para pequenas e grandes empresas, desde Pepsi, Queiroz Galvão, Quero Coco, Ama Coco, até pequenas empresas, tá? E eu tenho aqui no lado superior esquerdo a Aqua Coco, é uma água de coco aí do Rio Grande do Norte, é pertinho de Natal, Extremoz, e quando a gente foi lá, o empresário só conseguia 10 dias de vida de prateleira com a água de coco dele, e hoje ele tem 60 dias de água de vida de prateleira com essa água de coco, com Aqua Coco, bastante saborosa, só com melhoramento de processo de produção delas. Não vai um conservante dentro dessa água, né? Então, e não é só isso não, tá, pessoal? A gente, além de produzir água de coco para o Brasil, a gente exporta para o mundo, tá? Aqui no cantinho esquerdo, né, o pessoal da minha idade vai saber quem é, que é a Madonna. A Madonna comprou, tem participação nessa empresa chamada Vita Coco. Essa empresa, ela tem algumas fábricas no mundo, mas a primeira fábrica dela fica aqui em Paraipaba, no Ceará, né? E a gente fez as formulações, auxiliou eles na formulação das diversas saborizações que eles têm na água de coco dele. Então, ele tem água de coco com romã, com açaí, com maracujá, né? E a Madonna faz propaganda assim, andando na rua com a garrafinha na mão, a caixinha na mão, e é fotografada e beleza, né? Já tá fazendo propaganda. Kelly Slater, surfista, e não sei se vocês sabem, mas a Madonna é uma das, foi, ou é, eu não sei como é que tá ainda, empresárias da Rihanna, né? Ela foi madrinha da Rihanna, e a Rihanna é uma das garotas propagandas da água de coco, que é produzida aqui no Ceará e vendida nos Estados Unidos, tá? Não sei quantos de vocês conhecem a música Man Down, da Rihanna, tá? Man Down. Vocês põem lá no YouTube. Essas fotos que tem aqui no meio são fotos tiradas do clipe da música. A música é de uma história que ela conhece um cara e ela vai para a festa, fica com o cara e depois eles se desentendem, um cara pressiona, ela não quer mais e aí ela mata o cara, né? Não tem nada a ver com água de coco, não. Mas o que acontece é que ela passa a música inteira, né? O rom pom pom pom, como o pessoal está colocando aí, né? Ela passa a música inteira tomando água de coco, gente. Quando ela não está tomando água de coco, tem um adesivo bem grande da Vita Coco lá atrás, né? E essa água de coco que ela passa o vídeo inteiro tomando é produzida aqui em Paraipaba, no Ceará, com tecnologia Embrapa, né? Então, só para vocês verem o impacto da agricultura, da indústria brasileira no mundo, né? Aqui, pessoal, uma empresa do Vale do Jaguaribe, conhecida como Frutan, é uma empresa de polpa de fruta, tá? Também nasceu com tecnologia Embrapa, nasceu do zero com a gente, e hoje é uma empresa que exporta suco de fruta para a Europa. E o grande diferencial que eu quero destacar aqui da Frutan é que a gente, hoje em dia também, pessoal, a gente não quer mais só uma polpa de fruta, né? A gente quer uma polpa de fruta orgânica, a gente quer uma polpa de fruta pasteurizada, que não tem micro-organismos ruins, né? Quem sabe ele lance uma polpa de fruta probiótica, né? Mas por enquanto não. Então, a gente não quer os micro-organismos ruins, a gente quer selo de orgânico, quer selo de ISO, tá? Então, é aquilo que eu falei, não é só mais comida, é tecnologia dentro daquela comida, né? Então, aqui, todos esses processos foram desenvolvidos pela Embrapa, e o que eu acho mais bonito nessa foto é você ver essas pessoas aí que trabalham na empresa, e elas trabalham na empresa que começou com a tecnologia de engenharia de alimentos, de biotecnologia, de pessoas que um dia foram estudantes como vocês, aplicaram o conhecimento deles no setor produtivo e tá aí, gera emprego, muda a realidade das pessoas, né? Isso é que eu acho mais bacana, né? Pessoal, mas vamos lá, pertinho do final, eu falei de banana, né? Banana clonada e tal. E aí, isso daqui é uma foto de um pomar de banana, né? De bananeira e tal, acho que muita gente deve ter visto. Quando você colhe a banana, pessoal, fica o pseudocaule, né? Que é aquele, a gente chama de caule, mas ele é um pseudocaule. E como vocês podem ver na foto, ele parece um rocambole, né? Ele é feito de camadas enroladas. E a gente recebeu uma garota lá na Embrapa, que ela é designer, ela é formada em marketing e propaganda,
e ela abriu um negócio de vender sopa. Percebam a história. E aí ela vende sopa, alimentos saudáveis e tal, essa coisa toda, essa pegada mais nutricional e tal, menos conservante, tudo. E aí ela queria, poxa, será que eu não posso desenvolver alguma coisa que seja mais natural ainda? E aí o governo do estado lançou um edital aqui para ideias, né, para você desenvolver uma ideia em 6 meses. Esse é o edital. 6 meses você tem que desenvolver uma ideia voltada para alimentos. E você ganha uma bolsa e ganha apoio de instituições, dentre elas a Embrapa. E aí a gente disse, tá, vamos fazer o seguinte, vamos desenrolar esse caldo, né? E aí tá aí ela, a Paula, né? E a Paula, juntamente com o Adriano, que é o nosso pesquisador, que está aí na foto com ela, eles desenvolveram um prato feito 100% com pseudocaldo de bananeira e que não tem nenhum aglutinante, nem de fonte mineral, né? Não é petroquímico, e nem de fonte animal. Ele é 100% vegetal. Tá? E ela ganhou um prêmio, tá aí o pratinho dela, né? E ela ganhou um prêmio, já desenvolveu toda a área de marketing do produto, e ela está agora com o desafio de colocar isso em produção comercial, né? Então, percebam, a gente não é só alimento, né? É alimento, é biotecnologia, é biomassa, é prato, né? Então, o alimento agora virou utensílio. Inclusive, esse prato pode ser lavável, tá? A gente consegue lavar ele algumas vezes, ele aguenta muito bem, tá? E aí, pessoal, só finalizando, o que é que a Embrapa tem ajudado, né? A gente tem alguns programas de apoio a startups, tá? De jovens como vocês, e aqui vai um recado para vocês, que a Embrapa tem diversos programas nas suas diversas unidades para jovens que querem empreender no agronegócio. Então, a gente tem o Inova Porc, né? Fuçando ideias, né? Para quem quer trabalhar com tecnologia voltada para a cadeia da suinocultura, desde alimento para o suíno, melhoramento genético de raças, até processamento e resíduos. A gente tem o Inova Ave, né? Que a cadeia da avicultura, o Avança Café, também com a cafeicultura. A gente tem o Ideas for Milk. Ano passado, pessoal, quem entregou o prêmio de melhor startup do Ideas for Milk foi o presidente do Grupo Bandeirantes. Tá? Esse programa é bastante forte no Brasil e ele trabalha só com startups de estudantes como vocês, que têm boas ideias para solucionar grandes problemas na cadeia leiteira. E aí, quem vai ouvir esses estudantes é o pessoal da Danone, da Nestlé, tá? Da Parmalat. Eles sentam para ouvir vocês e aprender com vocês, tá? E aí, muitas vezes, compram essas empresas e botam esse negócio para funcionar e dinheiro roda, né? E o grande lema deles é assim, eu consigo fazer... Não tem né? Eu nunca fiz amigo bebendo leite, né? O pessoal que bebe cerveja diz isso. Eu nunca fiz amigo bebendo leite. Mas o cara diz assim, mas eu já fiz negócios bebendo leite, né? E aí tem lá o Ideas for Milk e os grandes negócios sendo fechados, né? A gente tem um programa chamado Pontes para a Inovação, que é um programa onde a Embrapa faz a ponte entre os empreendedores, as startups, as unidades da Embrapa e empresas fomentadoras de novos negócios, né? São empresas que vão colocar dinheiro dentro das startups. Então, a gente filtra tudo isso e põe todo mundo para conversar numa mesa. E o programa Pontes para a Inovação, ele finalizou, a última edição finalizou em fevereiro, e a gente já ia começar a edição em março, quando chegou a pandemia, né? E eu não preciso explicar essa coisa toda. E, pô, aborta o produto, aborta o programa. E a gente ficou, caramba, cara, mas será que é isso mesmo? A gente vai deixar esse povo todo desamparado e tal? E aí, pessoal, a gente fez o Café com Agritech. E o Rai está aqui com a gente, não sei se ele ainda está, já foi embora, mas o Rai estava aqui. O Rai é de uma das... Se ele tiver, por favor, se você estiver entre nós, se manifeste, Rai. Ele é um empreendedor que participa de um programa de startup aqui do Ceará, do governo do estado. Tá aí, ó, se manifestou. O Rai, pessoal, ele é de um distrito de Banabuiú, uma cidade do interior do Ceará, e o Rai tem uma ideia de trabalhar em startup com produtos voltados para agroecologia e para selos orgânicos, pequena agricultura familiar e tudo mais, né?
E, bom, por que eu estou falando do RAI? Porque a gente fez o Café com a Agritech. O que é o Café com a Agritech? A gente disse, pessoal, não vamos parar. Juntamos Embrapa, aceleradoras de startups, juntamos capital, fomento, tá? Investidores, juntamos grandes empresas como Bayer, e esse pessoal ficou igual a gente está aqui agora, sentado, doou, de forma gratuita, 1h30 da sua semana, na quinta-feira pela manhã. No café da manhã, a gente recebe startups para conversar com a gente. Então, o Rai foi um desses que passou por lá. Ele teve a oportunidade, pessoal, de apresentar a ideia dele para pessoas da Bayer, para pessoas da Cedro Capital, para pessoas da BASF, né, que é a antiga BASF, para pessoas de universidades, que às vezes a gente teria uma oportunidade dessa, né, e a gente quebrou barreiras e disponibilizou o link para quem quiser se inscrever. Foram mais de 100 e quase 200 startups que a gente ouviu. Eu faço parte desse grupo de mentores, e a gente passou a dar meia hora de mentoria gratuita para esse pessoal, né? Que para a gente, às vezes, não é nada, mas faz muita diferença. E aí, algumas dessas empresas a gente já fez conexões, já indicou fonte de capital, já deu soluções para eles, enfim, cada um chega no seu diferente estágio, né? E isso só é possível porque a gente tem um time aí, isso daí é um pouco do time que está com a gente nesse projeto. Isso daqui foi o encerramento do programa em março. Foi exatamente no dia 6 de março de 2020. Eu me lembro bem porque eu estou aí nessa foto aí, né? Eu estou do lado do G aí. Sou esse baixinho aí. Esse baixinho do lado do G sou eu. E essa daí é uma aceleradora da Agitec Garage, é uma aceleradora que fica lá em Piracicaba, onde ela coloca várias grandes empresas aí dentro apoiando pequenas startups, né? Então tem a TIM Celular, tá aí dentro, né? E várias outras empresas de computação, de informática, de sementes e tudo, apoiando os jovens das universidades para que eles empreendam, transformem o conhecimento deles em negócio, né? E a Embrapa está lá fazendo a sua parte, levando um pouco da nossa tecnologia, contribuindo um pouco para esse Brasil, tá? Como prometido, estou terminando. Então, pessoal, voltando para aquele nosso começo, ao invés da gente pegar esses tijolos, que são os nossos conhecimentos, os nossos trabalhos da ciência, e construir muros que cada vez mais nos distanciam da sociedade e distanciam a sociedade da gente, a gente fica cada vez mais criando soluções para problemas que a sociedade não tem. A gente começa a levar produtos que a sociedade nunca pediu, né? E a gente não consegue pegar a real demanda, porque os nossos muros nos dividem, e os muros, no sentido figurado, muitas vezes é o status que a gente impõe no peito quando fala que tem um diploma, é o nosso linguajar difícil, né? É a nossa falta, às vezes, de humildade de sentar com uma pessoa mais humilde e ouvir, entender o que é que ela pode me trazer de problema e eu posso contribuir para mudar aquela realidade, né? Então, a ideia é que a gente quebre esses muros, né? Pegue esses tijolos, ponha no chão, né? E ponha no chão para construir uma estrada que leva a nossa sociedade para um caminho melhor, para um futuro melhor, né? Eu acho que é muito mais válido a gente pegar esse tijolo, colocar no chão e fazer com que a humanidade caminhe sobre ele e avance, do que a gente está dividindo as pessoas, né? Tá bom? Então é isso, tá aqui os meus contatos, tá, pessoal? Agradeço demais a paciência de vocês por me ouvir. Eu sei que não está sendo muito fácil, mas muito obrigado. Daqui é um pouco do nosso time lá da Embrapa Agriindústria Tropical. Nós somos hoje 170 colegas trabalhando em prol da agricultura e da agroindústria. Nosso Facebook, nosso Twitter, Instagram, são todos no mesmo nome, Embrapa Agriindústria Tropical. Genésio Vasconcelos também vocês me acham no Instagram, Facebook, Twitter, e-mail é genesio.vasconcelos@embrapa.br. Comentem, entrem em contato com a gente, quando puder, nos visitem, tá? Estaremos lá de portas abertas. E é isso, pessoal, assim, quando eu falo, só para fechar, né, a agroindústria 4.0 é isso, assim, trazer a sociedade para dentro das nossas indústrias e levar a indústria para dentro da sociedade, né? Assim, eu não vou fazer um produto para empurrar a goela abaixo no consumidor. O consumidor me diz o que é que ele quer, eu me viro para fazer e a gente constrói um produto juntos, né? Com muita tecnologia, ciência, tecnologia de informática também é muito necessário.
de comunicação, de logística, né, e de tecnologia, da parte biotecnologia também. É isso, tá? Obrigado, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Genésio, mais uma vez, a gente quer agradecer. Tem várias perguntas aí no chat. Eu queria, antes de falar do chat, eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta no áudio, que eu acho que fica mais legal, né? Eu quero começar, Cibele. porque eu não sei. Eu quero, primeiro, muito obrigada pela palestra, foi sensacional. Não é minha área, eu adorei. Não é minha área também, não, sou administrador, viu? É só um parente, eu sou administrador de empresas. Não sou biólogo, não sou agrônomo, não sou engenheiro de alimentos, não sou químico, eu sou administrador, tá, gente? Eu não falei, mas eu trabalho na Embrapa na área de negócios. A minha função lá é fazer negócios. Boa. Então, eu queria perguntar, na verdade, eu vou fazer duas perguntas juntas e depois eu vou colocar todas as perguntas que eles fizeram que eu coletei do chat, porque eu acho que fica mais fácil do que a Rafa ficar procurando. Aí, assim, ó, a minha primeira pergunta, porque eu tô pensando nos meus alunos. Estão me vendo? Eu sou empregada, né? Então, eu vou pensar neles. Estão me vendo? Estamos. Aí, ó, ele tá comendo, gente, só para falar, ó. Eu sou diabético, né? Eu sou diabético, eu tô sem comer, eu tô comendo uma barrinha de banana sugar free. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Como, pelo amor de Deus. Ó, a gente pode ter uma hipoglicemia no meio do negócio. Uma pessoa assim, velho. Exatamente. Eu conheço a minha mãe é assim, gente. Se eu contasse da minha mãe para vocês vão dar risada. Bom, primeira coisa que eu ia lhe perguntar é o seguinte. Pensando, no caso, você entrou como administrador, mas se um aluno nosso quisesse ir para a Embrapa, concurso, qual é o caminho que ele faz? Como ele chega? Ele pede estágio, ele conhece, ou ele tem que fazer mestrado, doutorado? Segundo, as incubadoras, que a Embrapa age como incubadora, essas empresas, se o aluno vem com o protótipo da UFERJ, por exemplo, ele apresenta para a Embrapa, ele envia uma proposta, como funciona? Porque eu estou pensando em inserir essa galera aí no mercado, porque eu sei que eles têm uma pegada mais empresa. Até porque a área acadêmica está saturada, né, gente? A gente está vendo que a gente está sendo pisoteado aí. Então, vamos pensar neles ficarem ricos para ajudar a gente, né? Então, pronto? Diga aí. Vamos lá. Primeira pergunta, como é que eu participo da Embrapa, né? Bom, enquanto estudantes, vocês têm algumas opções. A gente tem diferentes tipos de estágio lá na Embrapa. A gente recebe tanto alunos de ensino técnico, ensino médio técnico, né? Aquele pessoal de 15, 16, 17 anos. A gente tem bolsistas, estagiários e bolsistas de graduação. A gente tem bolsistas de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado, tá? E como é que esse pessoal chega na Embrapa? Eles chegam basicamente por duas formas, né? Ou a gente já faz parte de um projeto de pesquisa da universidade, os nossos pesquisadores têm muita interação com o pessoal da universidade. Então, ou ele vem encaminhado pela universidade, por um grupo de pesquisa, ou ele participa de seleção dos nossos projetos. Então, assim, para ser bem atual, nessa semana a gente está avaliando o projeto de pesquisa para o ano que vem, nosso edital interno. Os pesquisadores submetem projetos e tal, e lá ele vai ter lá, ó, preciso de um estagiário dessa linha, um estagiário desse e tal, e abre as vagas de estágio. Quando o projeto é aprovado, a gente abre a seleção. E aí é seleção mesmo, assim, a gente recebe currículo e tal, e faz as diversas etapas de seleção, tá? Mestrado, doutorado, aí também a gente faz orientação, né? Então faz co-orientação junto com os professores das universidades, obviamente também com temas que sejam correlatos àquilo que a gente trabalha, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Então, não só para o estudante que vai ter acesso a uma capacitação interessante, mas o professor que vai ter um trabalho publicado na área que ele trabalha e para o pesquisador que vai ter também um avanço na pesquisa dele e a sociedade que vai ganhar de alguma forma com isso, com esse resultado de pesquisa, né? Então, vocês podem entrar, para quem é da graduação, que eu acho que é o público maior aqui, a gente tem também os estágios obrigatórios, a gente também recebe estágios obrigatórios, perdão, eu sei que o estágio obrigatório ele é um pouco mais complicado, porque a gente não paga bolsa, né, no caso do obrigatório, o aluno vem ou com a bolsa da universidade ou por conta própria.
E a gente tem a questão da distância, né? Assim, vocês estão em Mossoró, a gente está em Fortaleza. Queira ou não queira, ele vai ter que vir morar aqui um tempo, passar uma temporada aqui, não sei. Aí é uma logística um pouco mais que vai além das nossas... dos nossos muros, né? Assim, vai dar muita questão pessoal. Mas a gente recebe, e a gente já teve muitos mestrandos e doutorandos da UFESA com a gente aqui. A gente trabalha com melão, trabalha com caju, trabalha com boa parte dos produtos de vocês. Então, assim, é dessa forma. Para trabalhar com a gente, né, para ser empregado da Embrapa, aí é por concurso. A Embrapa tem concurso público, nós não somos servidores, ao contrário da universidade, a gente é empregado, né, só para curiosidade para vocês, nós somos carteira assinada, como a gente chama, a gente é CLT, que a Embrapa é uma empresa, né? Então, assim como Correio, Caixa Econômica, Hidrelétrica de São Francisco, Chesf e tal, a gente é uma empresa do governo federal, só que é o capital 100% federal. Então, a gente é eu sou empregado do governo, tá? Mas a gente entra por concurso público, sim. Tá? Legal. Genética sensacional, principalmente essa parte aí dos ESOs. E aí você me falou como é que a gente apoia startups, né? Então, vamos lá. Tem algumas formas. Por exemplo, a gente tem esses programas que eu coloquei aí, que é o InovaPOC, Inova Ave, Ideas for Milk, Avança Café, tem um do peixe, que eu não estou lembrando agora o nome do peixe, mas tem um do peixe também, tem o pessoal da apicultura, enfim, tem vários programas, porque cada unidade da Embrapa trabalha com tema, e aí tem vários programas bastante interessantes. Inclusive, ontem fechou um programa de startup, uma seleção de startup lá no Vale do São Francisco, com o pessoal da Embrapa Semiárido. Então, pode se inserir por meio desses programas, tá? Mas a gente não é uma incubadora e não é uma aceleradora. A Embrapa não tem essa estrutura, então a gente apoia com conhecimento técnico. O programa aqui no Ceará, mais especificamente, tem um programa chamado Corredores Digitais, que é um programa que é um edital do governo do estado do Ceará, que ele trabalha em 5 ou 6 áreas do conhecimento: saúde pública, segurança, TIC, né, que é Tecnologia da Informação e Comunicação, agroindústria, turismo e algum outro lá que eu não vou me lembrar agora. E eu falo mais pela agroindústria, né? Então, essas pessoas se conectam nesse edital, apresentam suas propostas, e aí o pessoal do programa, a gente faz parte do programa, e aqueles assuntos que são correlatos à nossa unidade, a gente já vai dar um apoio na parte técnica, né? Porque muitas vezes o estudante, ele tem um conhecimento, mas ele não tem um conhecimento muito aprofundado de algumas coisas mais específicas. E muitas vezes ele pode até chegar a usar os nossos laboratórios. Eu vi, tá ali o caso que eu mostrei do prato da bananeira, né? Aquilo ali a gente usou prensa, usou forma, usou todo o nosso laboratório de biotecnologia, a gente tem um laboratório de biomassa, e a Paula foi lá e usou tudo isso junto com a gente, sem gastar nada, né? Jamais que ela conseguiria montar uma estrutura dessa, né, de milhões de reais, a estrutura nossa lá. Mas ela entra de forma gratuita pelos programas. Então, assim, como é que entra em contato com a gente? É via programas, tá? Então, procura um programa. Se o programa de vocês aí na UFES ou no governo do estado do Rio Grande do Norte, desculpe, eu realmente não conheço se o governo tem algum programa, mas, enfim, os diversos programas. Genésio, a gente já está com a startup aqui mais ou menos moldada, e a gente acha que tem a ver com vocês. Vocês podem ajudar a gente? Entre em contato que a gente vê como é que a gente pode ajudar, se pode e como pode, tá? Daqui é um monte de perguntas que eu tava... Essa daqui são as perguntas que eu coletei, eu nem arrumei, tá. Eu só copiei de lá e já joguei aqui para você. Vamos lá. Quando eu estava no ensino médio, eu via que a maior parte dos alimentos que ficam no Brasil são de pequenos produtores, e que as grandes empresas só focam mais na exportação. Acha que se essas empresas também focassem no Brasil, teríamos alimentos mais baratos? Eu vou falar assim o seguinte: na verdade, o que é que acontece? A grande maioria a grande quantidade de produtores rurais, ela é pequena e média, micro e pequena, tá? Mas a maior produção de alimentos, ela é feita pelos grandes produtores, né? Porque, assim, é proporção, né? O cara é em menor quantidade. Vamos falar aqui um caso bem claro para vocês. A Agrícola Famosa, que fica aí no quintal de Mossoró, é a maior fazenda de melão do mundo, né? É de um grupo só, mas é o grande produtor de melão que a gente tem no Brasil hoje, juntamente com a Itaueira e outros. Então, assim, o que acontece? Alguém está com o microfone ligado, aí está dando... então, o que acontece?
Eu acho que, assim, na verdade, quando você começa a entrar no mercado e aquele produto vira uma commodity, não é o fato de entrar no Brasil ou sair do Brasil. Fruta é fruta e, assim, ele tem que... Pense numa empresa, né? Então, ele tem que ganhar dinheiro para pagar as contas dele. Quem paga mais? Lá fora ou aqui dentro? E é uma questão mais de economia do que de agricultura. Tá? Aí você tem que ver a questão de impostos, barreiras, e etc, etc e tal. Mas, assim, alimentos baratos nós temos. Nós temos. Os nossos alimentos não são tão caros, não, tá? Mas também o que acontece? Os pequenos produtores, às vezes, eles não conseguem acesso a tecnologias mais robustas, muitas vezes por trabalharem sozinhos, né? Eu acho que falta no Brasil muito também a cultura do cooperativismo, do associativismo, onde pequenos produtores podem se juntar e ter suas marcas próprias através de uma estrutura mais tecnificada, tá? É o meu pensamento a respeito disso. Mas a pandemia está mostrando isso para a gente, que o consumidor está querendo cada vez mais pagar por alimentos vindos de pequenos produtores. E é exatamente um dos desafios da empresa do RAI, que eu falei aqui no RAI, né? Várias vezes do RAI aqui. Mas o desafio do RAI é esse, eu estava falando para ele, disse, cara, aqui em Fortaleza, as pessoas estão pedindo frutas e verduras pelos aplicativos, e eles querem de agricultura familiar, quer orgânico, quer agroalimentar, sistemas agroflorestais, enfim. E como é que esses pequenos produtores podem se organizar para abastecer o mercado de Fortaleza? Né? E aí está a oportunidade também para umas startups começarem a trabalhar nisso, tá? Agora eu não vejo mais essa pergunta. Pronto. O Brasil possui grande extensão geográfica. Anualmente, para bater as metas de produtividade, ampliamos o tamanho das áreas produtivas. Não necessariamente. Você acha que as áreas produtivas no Brasil hoje são mal gerenciadas, no sentido de focar apenas na produção de certos alimentos como soja e carne? Não necessariamente, não necessariamente. Mais uma vez, eu acho que o mercado... tem duas coisas aí. Tem o mercado e tem a tecnologia. Monocultura, ela está fadada ao fracasso. Tá? Quando a gente fala assim, grandes fazendas de soja, ela é grande fazenda de soja na safra da soja. Depois ela vai produzir milho, ou ela vai produzir algodão, ou ela vai produzir feijão, ou ela vai produzir pastagem. Tá? Então, hoje, cada vez mais está crescendo no Brasil um sistema chamado de integração lavoura, pecuária e floresta, onde na mesma propriedade rural você tem a cultura de grãos, que é a lavoura, você tem a cultura de espécies florestais ou para alimento ou para biomassa, e você tem a pecuária, né, de pequenos ou grandes animais que se alimentam daquela propriedade e que produzem também esterco e fica um ciclo, como eu falei do caso da Tijuca para vocês, tá? Não necessariamente a gente aumenta só o tamanho, não. A gente trabalha muito com a produtividade. Eu mostrei para vocês, o Brasil aumentou 5 vezes a produção dele e não chegou nem a dobrar a área produtiva em 40 anos. Então, vai muito mais tecnologia do que ampliação de cerca. Tá? Eu acho que vai muito nessa linha. Não sei se eu te ajudei a responder a pergunta. Como seria possível definir esse conceito de agroindústria 4.0? Seria exatamente essa relação de flexibilidade? Sim, tá? O 4.0, gente, é isso. O 1.0, tem uma frase do Ford muito clássica que ele diz assim: você pode escolher a cor que você quiser do carro, desde que ela seja preta. Se for preto, eu te entrego. Então, assim, eu entrego o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Essa era uma frase, ficou clássica na administração, essa frase do Ford. Que era uma época que a indústria empurrava o produto e problema seu se você não gosta de preto. Né? O carro era preto e acabou. E essa relação ela vem mudando. Então, hoje em dia, só falar que nada a ver, né? Falando de indústria, mas falar de um tema nada a ver, que é indústria automobilística, por exemplo. Hoje, eu tenho um amigo que ele trabalha com concessionário de carros, né, de marcas grandes. Ele disse, cara, Genésio, com a pandemia, em maio agora, eu vendi mais do que em maio do ano passado. Fortaleza no lockdown, e a gente vendendo carro. Como é que pode isso? É vendendo carro pela internet. Né? As pessoas entram na indústria, ele diz, eu quero um carro dessa cor, eu quero um banco desse jeito, eu quero um aro desse jeito. Então, no alimento é do mesmo jeito. A agroindústria, eu não vendo mais só polpa de caju, eu tenho que vender polpa de pelo menos uns 10 sabores diferentes, né? Fazer mix de frutas, eu tenho que fazer, por exemplo, tem uma indústria aí que vende suco de mamão com acerola.
porque é muito demandado pelo pessoal fit e tal, né? É uma polpa de mamão com acerola. Tem um pessoal que vende polpa de pepino, polpa de chuchu, para suco, né? Então, assim, clorofila e tal. Essa é a indústria 4.0, assim, eu tenho que levar, lembre-se daqueles conceitos que eu falei, não é só em levar comida, tem que levar comida, mas tem que levar comodidade, praticidade, funcionalidade, nutrição, tem que fazer do jeito que o cliente quer. E essa interação é que é a indústria 4.0, e cada vez mais conectada, tá? É a conexão, é a comunicação, é entender a linguagem do consumidor, é o 4.0. Lembro que uma vez um professor de geografia mostrou um vídeo que falava que o solo era um dos bens mais preciosos que temos, sim, ele está certo. E que devemos usá-lo para preservá-lo, exatamente. Apesar de preocupar com os alimentos, a agroindústria de hoje se preocupa com isso também, claro. Claro. Eu falei da fixação de nitrogênio, né? Fixação biológica de nitrogênio. Hoje, um dos grandes ramos na agricultura se dá através de bioinsumos, né? E aí vocês estão na ecologia aí, na biotecnologia, então hoje a gente trabalha com micro-organismos, com cepas, que são específicas, eu não sei se vocês sabem, mas para quem sabe eu vou repetir, para quem não sabe eu vou falar. O grande tripé da produção agrícola se chamam 3 elementos básicos, ferro, potássio e fósforo, né? Famoso NPK. Esses minerais, boa parte deles a gente importa, quase todos, e o grande desafio é o nosso solo estar rico neles, de tanto que a gente já inseriu, só que a planta não consegue puxar, porque o sistema dela não consegue tirar esse mineral disponível no solo e transformar em alimento para ela. E é onde entram as bactérias, né? Ao invés de você continuar atacando mineral no solo, você taca bactérias no solo, pulveriza bactérias, micro-organismos, e micro-organismos micorrízicos e outros tipos, e aí eles pegam esses minerais e transformam, eles fazem com que eles sejam absorvidos pelas raízes, pelo sistema radicular, e aí você tem uma agricultura extremamente mineralizada, sem a adição de mineral a mais, fora o que já tem no solo. Aí você tem também plantio direto, que é com biomassa, né? Enfim, sem dúvida alguma, senão o solo ele é a base, se a gente não cuidar dele, vai para o espaço, tá? E está indo para o espaço mesmo, a gente já está levando muda de planta para a Lua. Mesmo com toda essa tecnologia, por que o número de pessoas em estados de desnutrição só aumenta? O preço dos alimentos só aumenta. Então, até que ponto essa tecnologia poderia ocasionar melhoria, principalmente para pessoas menos necessitadas? Perfeito. Como eu falei pela questão da produção agrícola, né? Ter muita produtividade não significa que a gente está com todo mundo bem nutrido. Da mesma forma, se você come muito, não quer dizer que você está bem nutrido. Da mesma forma, quer dizer que produz muito, não quer dizer que está alimentando todo mundo. A gente tem alguns problemas aí entre a produção e o consumo. Dentre eles, logística. Nosso Brasil é muito grande, a nossa logística é ruim, né, porque é toda baseada em rodovias, e rodovias às vezes ruins. Você tem questão de cadeias de frios, que são também um pouco complicadas. Você tem a questão é uma questão também de social aí, tá? E aí eu não vou entrar no fato, mas tem a questão de amparo social para distribuir melhor esses alimentos. E você tem também a questão, quando você está falando de preço, né? Quando você fala de preço, basicamente preço é oferta e demanda, mas entre oferta e demanda você tem um sistema financeiro. E esse sistema financeiro você tem impostos, você tem tarifas, você tem enfim, você tem todos os custos financeiros para fazer com que esse alimento saia do produtor rural e chegue à sua mesa, na sua casa. Então, a questão do preço, chega uma hora, gente, que vocês já viram aquelas reportagens do pessoal derramando leite no asfalto, jogando cebola no lixo, aquelas coisas lá, porque o preço não compensa, né? Isso acontece com a cajucultura. Tem muita gente que não colhe caju, colhe só a castanha, porque diz que não vale a pena você colher o caju porque você não paga a mão de obra. Então, é melhor deixar estragando no campo. Mas aí é uma questão muito mais ampla do que a produção. É a questão socioeconômica do país que tem que estar melhorado nisso, e aí vai além dos muros da Embrapa, tá? Mas a gente tenta ajudar para diminuir isso daí. Mesmo quando... isso daqui eu já falei. A Embrapa funciona como incubadora para novas empresas? Não, a gente não é uma incubadora especificamente, tá? Mas a gente apoia os programas de incubação com as nossas tecnologias, com os nossos equipamentos, laboratórios, com as nossas conexões, tá? Pode ser que a gente não faça nada com você, mas a gente pode fazer uma ponte
entre você e o seu público-alvo, né? Devido às nossas conexões que nós temos com as empresas. Então, pode ser uma forma, ou com investidores também, tá? A melhoria e aumento do tempo de conservação da água de coco se deve ao processo de esterilização e vazio HT? Exatamente. Exatamente, tá? A gente tem uma tecnologia chamada de métodos combinados de produção de água de coco. Então, a esterilização pode ser o HT ou não, pode ser pasteurização também, tá? Se usa muito pasteurização. E a gente já tem a tecnologia, apesar de não estar ainda implantada, eu não conheço nenhuma indústria que use, mas também por microfiltração, em escala nanométrica, você esteriliza a frio, tá? Você esteriliza a água de coco a frio e invasa direto. Você não precisa passar no pasteurizador, tá? Então é uma opção também, só que o produto é muito caro, a membrana é muito cara. Então, mas a cajuína é feita com essa tecnologia, aquela cajuína Tijuca, ela é feita com membrana de microfiltração. Não é pasteurizada, não. É barreira mecânica. Pessoal, alguém quer mais dar algum depoimento? A Jéssica, bem participativa aí, quer falar um pouco, Jéssica? A Jéssica, o pai dela é produtor de caju, é isso? Gente, eu não li, eu pedi para vocês falarem de onde vocês são e não li, desculpa. Sim, Rafa. Eu moro na cidade de Serra do Mel. Serra do Mel. Isso, um dos maiores produtores, né, da cajucultura. Exatamente, um grande ícone da cajucultura. Do Rio Grande do Norte. Eu me formei em ecologia pela UFES. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação, fazendo mestrado, mas também resolvi fazer agronomia. Estou no 4º período, para tentar, aí, de alguma forma, melhorar a nossa produção, né, e nos inserir de uma forma mais efetiva no mercado, né, já que a gente produz não só castanha, caju, mas a gente também produz mel, que são produtos alimentícios de extrema importância. De alto valor agregado. E bem já consolidados, né, assim, no mercado. O pessoal já reconhece a importância desses alimentos. Ó, Jéssica, eu vou te dar um depoimento aqui do Fernando Furlani. Fernando Furlani, ele é o criador da empresa Sabor Tropical, que hoje é conhecida como Nativita, e ele é engenheiro mecânico de formação. Ele trabalhava na Kaiser, cervejaria Kaiser, e ele tinha um sítio, tem até hoje, um sítio aqui em São Gonçalo do Amarante, no interior aqui do Ceará, perto de Paracuru, que é uma praia, não sei quem conhece. E o pai dele produzia caju, e aí eles faziam cajuína para a família, né? Assim, aquela coisa bem artesanal, na garagem do sítio. E até que um dia ele viu uma reportagem nossa, isso nos anos 2000, 2002, tá? E procurou a Embrapa para saber como é que ele poderia, já que ele trabalhava com cerveja, por que não produzir cajuína? E era naquela produção assim, né? Garrafa de pioca com a rolha na tampa. Aquele negócio bem amador. E hoje, assim, aí ele passou por um programa de incubação. Ele hoje trabalha, ele é dono daquela empresa que eu falei, que trabalha com a marca Taek, com a cajuína da Tijuca, quem produz é ele. A cajuína Sabor Tropical, a cajuína tradicional e a cajuína que vai para a França. Todos são produzidos por essa empresa, que foi incubada, recebeu capital externo, e ele trabalha hoje com microfiltração. É a única cajuína que trabalha com microfiltração no Brasil, que nós saibamos. E aquela fibra que é daqueles produtos de base vegetal do caju é da fábrica dele. Tá? Então, assim, ele começou realmente igual a você. E hoje está aí com uma baita empresa que acabou de ser... Não foi comprada, mas foi associada ao Grupo Itaueira, que é bastante conhecido, dos maiores produtores de melão, banana e caju também. E agora o Grupo Itaueira está com a marca da cajuína Nativita. Tá aí, você vê, o cara saiu da cajuína da garagem dele, parece o Google, né? Os meninos sentaram na garagem, fez a empresa e hoje ele tá aí. Tá? Então, assim, é fácil, não? É difícil, é ralo que só. Mas dá, é possível. Tá? Então, continue, parabéns, continue. Muito obrigada. Muito obrigada de pelas nada. dicas. Deixa eu te dar uma dica. Não sei se você segue no Instagram, tem blog da Cajucultura. O blog da Cajucultura é fundado por um ex-pesquisador nosso, Dr. Vitor Hugo de Oliveira, cajucultor,
cajucultor não, perdão, pesquisador da cajucultura, moçoroense, e ele se aposentou da Embrapa e hoje ele tem um blog, tem um canal só de cajucultura, e ele tem alguns grupos no WhatsApp de produtores, eu faço parte de alguns, e todo mundo troca informação sobre cajucultura, e todo sábado tem live técnica da cajucultura aí no canal dele, viu? Então fica a dica aí para quem trabalha com cajucultura, blog da cajucultura. Muito obrigada. Super De nada. me interessa. E tem pesquisadores da Embrapa lá dentro, nos grupos de WhatsApp, sempre rolam as discussões técnicas bem legais. Né? Eu tenho essa visão, assim, de desenvolver uma logomarca, alguma coisa do tipo, né? E tocar para frente aí. Uma empresa E tem com espaço. produtos orgânicos produzidos na minha cidade, assim. E tem espaço, principalmente caju de mesa, viu? Caju de mesa está ganhando cada vez mais espaço. Pense nisso. Muito obrigada pelas dicas. De nada. Adorei a palestra. Obrigado, eu que agradeço. Ah, e pense também na fibra do caju. Tá. Genésio, eu queria te fazer só uma pergunta. Fala um pouco sobre a questão das embalagens. A Embrapa, ela pensa também nisso, né? Porque foi tocado aqui no chat sobre esse tópico. Eu lembro que uma vez você me falou que estavam desenvolvendo embalagens padronizadas de acordo com o tamanho do fruto. Sim. Na verdade, assim, a gente trabalha com... Bom, na questão de embalagens, a gente tem... Eu pensei que você ia falar de outra coisa, mas eu falo. A gente tem 3 grandes linhas de embalagens, né? A gente tem essa embalagem que você falou, que são embalagens mais moldadas. Por exemplo, essa questão da conservação do caju, para caju de mesa, para ele aguentar 20, 25 dias, e você conseguir colocar caju no Rio Grande do Sul, é um trabalho que a gente faz de embalagem, mas aí não que a gente desenvolva a embalagem, mas a gente desenvolve o processo de embalagem, né? Que envolve temperatura e atmosfera modificada. Mas a gente também tem um laboratório de embalagem de alimentos que trabalha com nanotecnologia, tanto na área de desenvolvimento de materiais para embalagens, então embalagens verdes, vamos colocar assim, que utilizem cada vez menos plástico, né, que sejam biodegradáveis ou mistos, né, porque também às vezes alguns aspectos de tração mecânica, de resistência à água e coisas assim, infelizmente nem tudo a gente consegue hoje com só bio, a gente acaba tendo que ter a incorporação da química do petróleo, né, química tradicional, vamos colocar assim, mas então não só nesse, por exemplo, a gente hoje faz filmes advindos de espinha de tilápia, de caroço de banana, de caroço de manga, perdão, caroço de manga, espinha de tilápia, sabugo de milho, são fontes de amido e que a gente pode transformar isso daí em embalagens, né? E folha da bananeira, caule de bananeira e por aí vai. Mas também a gente trabalha com embalagens inteligentes, então a gente trabalha com embalagens que protegem, que conservam e protegem por uma camada, quer seja microbiologicamente ativa ou não, ou simplesmente mecânica, de proteção mecânica, como a gente também trabalha com embalagens que conversam com o consumidor, né? Então, a ideia, por exemplo, é que um queijo, por exemplo, embalado num determinado filme, o filme muda de cor se a quantidade de micro-organismos indesejáveis ali dentro estiver acima do padrão. E aí ele muda de cor e automaticamente sinaliza que aquele produto está impróprio para consumo. Né? Então, a gente trabalha nessa linha também. Que são alguns ceras, a gente desenvolve ceras para revestimento de alimentos, né? Não só a carnaúba é uma grande matéria-prima utilizada, mas a carnaúba tem um problema de ser extrativismo, né? Então a gente tem a opção de fazer ceras com outras bases vegetais que sejam não só de extrativismo, mas de cultura mesmo, renovável, mas que tenham preço e condição de conservação de frutas também interessante como a carnaúba, e que sejam comestíveis. Sensacional. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Um comentário? Eu acho que só tem você na sala, Genésio. O resto está tudo só. Pessoal, sigam lá no Instagram, a Embrapa Agriindústria Tropical, sigam a Sotilha Alimentos, que é uma empresa lá da fibra de caju,
sigam o blog da Caju Cultura, sigam a Bioclônica, a empresa que nasceu com a gente. Eu digo assim para vocês seguirem, para vocês verem, todas as empresas nasceram com a gente. Então, vocês veem o tamanho da empresa hoje e foram de estudantes, assim como vocês. Tá? A Frutan também nasceu com a gente. Tem a Aqua Coco, que é essa de água de coco aí de Natal. Tem um bocado de empresa bacana aí. Mas podem falar. Sim, você quer falar agora sobre a palestra? Eu queria agradecer, Genésio. Muito obrigada. Assim, eu acredito que é sempre muito bom ouvir o Genésio. Para quem não sabe, ele é meu irmão, viu, gente? Estou em família com ele aqui, né? E eu fiz o convite e fiquei bem feliz de ter dado certo. Sou fã das palestras dele, sempre é bom ouvi-lo. E queria deixar aqui para a Si agora fazer a propaganda sobre o próximo evento que a gente vai ter, né, Si? Do nosso projeto, faltou aqui a palavra, do Dialogando, tá? E, Genésio, muito obrigada novamente. A gente pretende lhe chamar em outros momentos também para falar da sua trajetória aí. Quem nunca ouviu sobre a trajetória dele é bem interessante, né? Que o administrador de empresa foi parar na Embrapa e essa história é muito legal de se ouvir. Então, se um dia você puder contar aqui para a gente, vai ser muito bom. Também agradeço. Foi sensacional. De novo, reitero. Achei maravilhoso. E Obrigado. Também vou querer saber da trajetória, porque eu acho que esse é o foco. Ainda mais para o pessoal aí, os alunos todos ficam desesperados para saber como é que eles ganham lugar ao sol, né? Então, quando a gente mostra um pouquinho do caminho, ajuda um pouquinho eles a pensar como é que vai seguir o trajeto, né? A trajetória de vida. E pensando nisso, também convido você, Genésio, se quiser participar da nossa semana. Quem sabe até numa mesa discutindo, porque vai ter um outro também relacionado a que tá na área administrativa. Às vezes a gente pode fazer uma conversa, a gente não sabe. Mas ele convida para participar desta semana que vai acontecer, do dia 10 de agosto ao dia 15 de agosto, galera. Todo dia, das 7 às 9 horas da noite. Vai ter um profissional específico formado em biotecnologia para contar a trajetória dele, aonde ele está e como é que é trabalhar lá. E a trajetória, na maioria das vezes, deles vai ser relacionada a todo um trabalho, e aí, Genésio, você vai entender um pouquinho melhor a nossa ânsia, né? Que a maioria do pessoal aqui da biotec, da ecologia, sabe, e alguns outros cursos talvez se encaixam na mesma situação, né? É a ausência do reconhecimento. Então, a gente não tem ainda um reconhecimento oficial, a gente não tem um conselho específico do nosso curso. E eu falo nosso porque eu também sou biotecnologista formada, da primeira turma, lá da Unesp. Então, eu me reitero nesse pacote, e por isso mesmo, eu conversando com o pessoal e do nosso projeto Quarentena Sob Cuidados, a gente viu a necessidade de mostrar para eles que eles têm lugar ao sol, sim, que o sol nasceu para todo mundo, e que não tem que ficar com medo porque o curso é novo, ou porque é novidade no Brasil. O mundo sabe do que é esses cursos novos, do que é biotecnologia, ecologia, assim por diante. Exatamente. E a gente tem que buscar, sim, opções de trabalho. Então, a maioria dos profissionais que a gente vai trazer nessa semana são pessoas que estudaram comigo ou que foram depois de mim, ainda mais novos, e que fundaram empresas de bioprocessos ou estão trabalhando no setor industrial. Na P&G, se eu não me engano, vai ter um palestrante da P&G, vai ter um palestrante da Johnson & Johnson, que também está trabalhando no setor de pesquisa científica. Vai ter pessoas que saíram um pouquinho da área, mas estão no meio, que é na área de marketing empresarial. Vai ter pessoas trabalhando na clínica de reprodução. Então, assim, a gente tem várias opções, vários leques para os biotecnologistas e outros profissionais. Vai ter um profissional trabalhando na área de imunologia, mas também da ecologia. E, claro, tudo vai ter certificado, né, gente? Todas as participações têm certificado. Dessa semana é da semana o certificado. Então, assim, convido todos vocês a participarem, porque às vezes, eu não sou da biotec, professora, por que eu vou participar? Porque às vezes o que eles vão falar da trajetória ou do insight criativo, de como surgiu a ideia de criar a empresa, ou como surgiu o trabalho árduo dele para passar por um processo de trainee, que nem tinha o curso dele na lista de trainee, vocês podem ter esse insight também, ou pegar essa dica e levar para vocês. Então, não é porque é um profissional da biotecnologia que está falando para os estudantes de biotecnologia daqui, que não vai servir para os outros. Porque a sacada deles é exatamente essa
essa velocidade que existe hoje para abrir empresa, como funciona para você conseguir um emprego numa grande empresa ou fora do país. Ah, vai ter um palestrante também que está na França, trabalhando numa empresa lá na França. Então é o seguinte, são várias coisas que vai acontecer nessa semana e eu espero que vocês gostem muito e eu convido todo mundo, inclusive o Genésio. Por favor, me chame. Vou lhe chamar. E agradecer também, gente, que a gente teve gente até do sul do país hoje aqui, o projeto está crescendo. Semana que vem a gente tem uma nova palestra, sigam os Instagrams do Quarentena Sob Cuidados e do CAB Biotech UFERSA, CAB Biotech UFERSA, tem aí no chat, as meninas já colocaram. E a gente está fazendo toda semana a divulgação, e quem tiver alguém que veja que tem essa linha que possa trazer uma palestra para a gente, independente de ser um tema da biotecnologia, mas algo que vá trazer ganhos, né, no geral aqui para as nossas discussões, será muito bem-vindo, tá? Então, vocês podem indicar pessoas, enfim, tá certo? Basta falar comigo, com a Cibela ou com a professora Luciana, ela não pôde estar aqui hoje, mas a gente está aqui representando o projeto, tá bom? Eu agradeço a todos, desejo uma boa noite. Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, a gente vai terminar a gravação. E eu agradeço a todos e convido já